Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BananaCast. E hoje eu vou começar esse programa mostrando essa blusa belíssima que eu ganhei da Dona Oak, que é a nova marca que a Casa 70 trouxe aqui para São Simão. Gente, eu confesso que eu não conhecia a marca, porque é uma marca nova, mas assim, de altíssima qualidade, achei super estilosa, tá? Então, se você tiver interesse, vai lá na Casa 70, que eles estão com coleções masculinas e femininas, tá bom? É isso daí. Seja bem-vindo a mais um BananaCast, o seu podcast. Estamos aqui com umas presenças que eu vou confessar para você. São ilustríssimas. Viviane e Juliano Teles. Sejam bem-vindos ao BananaCast. Obrigada. Esse programa é para vocês. Obrigado. Já aproveitando, agradecendo ao Adriel, lá do supermercado AMS, lá na rua 17, setor popular. O programa de hoje é um oferecimento deles. Esses que são parceiros nossos, eu vou confessar para você. Tem a melhor carne de churrasco, gente. A melhor carne de churrasco, bebida gelada e o melhor, a entrega até 10 horas da noite. Olha só. Que beleza. Muito bom. Toda vez que eu quis fazer churrasco e não tava com preguiça de mercado, o que eu faço? 9h30 ele liga lá e pede. 9h30 não. É verdade. Aí você vai falar com o link de última hora. Não, depois você confirma aí. Eu não sei se até 9 horas, 9h30 não, viu que liga. Tem que ligar antes, Adriel? Fala pra nós aqui, coloca aí no comentário. Pessoal, gratidão. E o podcast tá ficando cada vez mais entrosado. Você que está nos acompanhando tá vendo aí a melhora na qualidade. E isso é graças a vocês que nos acompanham e aos nossos patrocinadores. Obrigado de coração. Esse podcast aqui é feito para vocês. E já mostrando aqui, pessoal, ó, hoje a gente tá cheio dos mimos. Dá uma olhada nesse kit que o grupo Eficiência Solar aqui de São Simão nos presenteou. Quem será que é esse pessoal do grupo Eficiência Solar, hein? Eu queria entrevistar essa turma também. Olha só, vou até abrir aqui. Será que eu vou dar conta de abrir esse aqui? Gente, veio até um boné pra gente fazer uma corridinha na rua, uma Começa na caminhada. vida fitness já, da Jaque. Com certeza. Você tá doido, pera aí. Olha, são Você sabe que eu usava o boné... lembrancinha. Antigamente, quando eu... Agora eu Ó, deu tô certo. meio sem vergonha com corrida, mas eu usava o boné lá do serviço dele antigo. Aí agora eu já tenho outro não, boné agora pra vai usar. usar Não, eu não tenho licença. boné não. Chega o boné lá em casa, ela pega tudo pra Eu ela. pego. Rapaz, olha só esse aqui. Vocês que mostrou. decidam as cores Ó, aí, ó. Gente, veio até... Para as pequenas. Você tá doido. Faz pequenas? pequenas. Não é pro pequeno, não? As pequenas. Vocês são Dois bonés, ó. E ó... com direito de Vocês escolha. decidam aí as cores. Olha aqui, ó, aí, os quem cookies vai que ficar você com ganhou, qual. querida. Gente do céu, ai, Um dia eu já meu cheguei Deus. no mercado, queria comprar esse cookie, eu não deixei. Eu falei, não, querido, isso é muito caro. Ela danou comigo. Então, biscoitinhos. Não, e a lata é aquela lata eterna, né? Que a gente leva pro resto da vida. Cada dia. Rapaz, que chique, hein? Muito chique mesmo. ó. Ficou bonito, gente? Pode falar. Ficou lindo. Oi, Eu sempre gente. brinco assim, ó, se tiver restrição do chocolate ou do biscoito, eu sei onde colocar. Não, não vai ter sei que restrição não, pode ficar Eu sei quem tranquilo. consome isso aí. Rapaz. Só que lá em casa tem que tomar cuidado, porque eu como com moderação. Eu como os meus docinhos de vez em quando, mas se eu deixar lá, o Star e a Bárbara, eles não sabem que existe amanhã, eles comem tudo um dia só. Rapaz, o cara já tá até usando Eu uma sou boné aí. assim. Será que se eu comer um bombom durante a entrevista, afeta a garganta? Afeta. Não vai comer a voz Afeta, muda. porque é das Não, mas- meninas, Nadinha, das é. É pequenas. só eu deixar vocês Vai- fazerem a vai mudar de entrevista, eu todos, fico né? calado aqui, Não, ó. você não vai fazer desse jeito. Não, vai. eu vou ficar todos calado os aqui. Ó, enquanto você tá falando aí, que me entrevistando ele, eu vou ficar aqui assim. Para com isso. A gente vai querer também e o tom de voz vai mudar. Não, vou dividir, eu sou bondoso, eu vou dividir. Pessoal, gratidão, tá? Que E já isso. aproveitando Vocês essa merecem deixa, muito mais. já aproveitando a deixa, por favor, apresenta esse lindíssimo casal. E aí, quem vai Boa primeiro? noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Juliana aqui. Primeiramente agradecemos o convite aí, né? É verdade. Confesso que fiquei nervoso, né? Estou nervoso ainda. Estamos. Né? Então é isso aí, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Podcast bem bacana. A gente está acompanhado. Confesso que não assisti todos ainda, mas eu vou assistir. Prometo que eu vou assistir todos mesmo. Nada. E Ô, ficar Viviane, sabendo. E faz esse eu muito maratonar, bom, viu? muito bom. Oi? Faz esse eu maratonar Com os certeza. vídeos. Mas, ó, deixa eu dar até uma dica pra quem tá assistindo, porque muita gente às vezes fala assim, mas o podcast é longo, é 1 hora.
Às vezes tem alguns que vão até 1h25, a gente já teve aqui, mas, gente, faz igual eu. Eu assisto podcast, tem canal que eu acompanho aí que tem podcast que é 3 horas de duração. 3 horas e meia, é só picar o negócio. Lavando vasilha, estendendo roupa. Coloca na Tudo velocidade inteiro. 1.5, começa num dia, Boa. assiste um pouco, depois assiste no outro. Eu faço isso. Quando o assunto é bom, também a gente gosto vai assim. dividindo o negócio e vai assistindo. Pausa, assiste novamente, Isso. dá continuidade. Aí você vai lá no histórico do YouTube, é porque tem gente que não sabe mexer direito, tem gente que não sabe. A gente Sim. pensa que é bobeira, mas o povo não sabe. Você vai lá no histórico e fica lá direitinho, aonde que você parou, e aí você continua no dia seguinte. Comodidade, né, da tecnologia, você avança, é- pausa, continua novamente. Mas voltando à apresentação. Agora é sua vez, senhorita Viviane. Bom, ele não se apresentou, Juliano Teles, meu marido, né? Sou Viviane, casada, muito bem casada, né? Por sinal, né? Com esse gato aqui. Ele ficar mais vaidoso do que ele já é. Mãe de 2 princesas lindas, né? Igual a Jaque tem 2 princesas lindas, a Elisa e a Débora. Débora de 16 anos, Elisa com 4 aninhos. 4 aninhos. Eu falo Débora de 16 anos porque ela já tá pulando para 16, né? Gente, São um degrauzinho 16 bem- anos. Eu lembro dessa É. menina nascendo, já tem 16 anos. já. 16 anos. Vai tempo fazer agora. passa. Passa. Em novembro Não, a já mais faz novinha já tá 16. com 4. Gratidão. Nossa, e é Gratidão. muito rápido, assim. Eu falo assim que eu vou lembrar quando eu estava grávida e eu olho pra Elisa hoje e falo, gente, como que. Como assim? O que assim? tá Como que foi tão acontecendo? rápido? E a gente perde, né? Um pouquinho. Eu, pelo menos, eu não tenho muitas essas lembranças, assim, da Elisa menorzinha. Da Débora, por exemplo, tem lembranças que o Juliano me traz à memória com foto. Porque passa muito rápido. E se Muito a gente não rápido, aproveitar, a muito gente não rápido. Por isso que é bom sempre tirar foto pra gente ter sempre esse. Sim, registrar, filmar. porque aí você olha, automaticamente quando você olha, você já puxa na memória a lembrança. E eu sou memória fotográfica, né? A Débora tem 16 ainda, né? Na época não tinha celulares tão bons assim. é verdade. É verdade, então né? não tinha tanto registro. Sim. Gente, mas assim, é um prazer ter vocês aqui conosco. E eu queria que vocês, né? Vocês podem escolher quem vai falar primeiro, quem que vai começar. Que vocês dessem uma pincelada aí sobre a vida de vocês, a trajetória, porque a gente sabe que vocês têm o grupo da eficiência solar. E assim, eu e todo mundo que está nos acompanhando tem interesse em saber como que isso se formou, de onde que surgiu essa ideia, por que vocês quiseram, o que vocês faziam antes, como que foi isso? Se vocês puderem dar uma pincelada aí para nós. Longa história, Puxa né? vida, são longas histórias, né? Passou um filme na cabeça, Juliano? Porque assim, na verdade, assim, eu trabalho desde bem cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então, assim, já segui muitos caminhos aí já, tomei muitas decisões difíceis, né? Algumas deram certas, outras nem tanto como, né? Mas eu nunca desisti, né? Nunca desisti e a gente sempre pedia, sempre confia em Deus, pedia a Deus para dar direção também, isso é o melhor, né? Trazer o conforto e o sustento do dia a dia mesmo, né? Ter um trabalho que você se sinta bem, alegre, né? Feliz, né? Fundamental, né? Então, assim, cara, tem muita história aí. Assim, a gente tem tanta história para contar, porque é difícil, né? A gente selecionar Nossa. aqui. Mas eu acho bacana a gente falar, assim, sobre o nosso começo mesmo, assim, desde quando nós nos conhecemos. Porque, na verdade, assim, a gente se conheceu de uma forma... Eu falo assim, que tudo é dentro do propósito, Foi né? na igreja, não foi? Foi. Eu lembro de vocês Mas antes de casar na igreja. Mas antes da igreja, eu sonhei com ele. E a gente não era. Mesmo? A gente não era da mesma turma, a gente se conhecia. Numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí eu tive um sonho e eu acordei e falei assim, Juliano Teles, nada a ver, né? Pensei. Mas você já conhecia ele? Conhecia, Aham. conhecia, assim, de né? vista. Da cidade, né? E eu pensei, uai, Juliano Teles, tá. E aí comecei a olhar diferente pra ele. Que né? idade vocês tinham, mais ou menos? Nossa, vamos puxar essa memória. Eu acho que eu tinha uns 17, 18, 17 anos. Não, meu bem, mais não. novo. Você já estava com a cerâmica. Na cerâmica, então... A gente tinha, eu acho que eu tinha uns 26, eu fui pra cerâmica, por eu aí. tinha 20 anos. Ele tinha uma saveira cheia de Tinha uma som? saveira, Tinha. Cheio de som. E eu pensava assim, nossa... Meu primeiro carro, Eu pensei, rebaixado. vocês não lembram, era uma boate ambulante na cidade. Não, mas muita gente vai lembrar, eu tenho certeza. Para com isso, cara. E foi bacana isso, porque assim, a gente acabou se encontrando aí, né, deu uns namorico, né, meu bem? Sim. Só que aí, infelizmente, não ia dar certo mesmo do jeito que tava, né? O Juliano tava em outro momento, eu também. E aí, de repente, nós começamos a frequentar a mesma igreja. E aí,
aquela luta, né, contra o sentimento, que eu já tinha sofrido com ele, né, gente, que esse homem me fez sofrer. Ah, que Mesmo? isso, olha. Fez mesmo? E sem Fez saber. Ô, sofrer. Júlia. Olha. Mas Sem você Ele era saber. playboy. você pagou bonito, né, Júlia? Que hoje você é um marido exemplar. Era, não, hoje ele Viu? é, Falou, hoje ele né, é. no começo, né? Mas o Meu. bacana foi isso, porque assim, a gente depois, eu acho que Deus, ele esperou um momento certo, porque a gente estava num momento muito bom, os dois, desligados de Legal. influência, sabe, de muita coisa, assim, que talvez, que eu falo assim, que talvez se a gente estivesse nesse ambiente, a gente nunca estaria junto. E aí foi um propósito muito grande, porque quando a gente começou, né, a namorar, a gente tinha certeza que a gente ia construir uma família. E foi, assim, eu falo que não foi fácil, né? Vocês sabem o que é o começo do casamento. Sim, sim. Nós casamos sem condições nenhuma de casar Nenhuma. e as coisas foram acontecendo. O Juliano trabalhava com o pai dele e Trabalhava com meu pai, eu trabalhava criava cachorros. E Eu lembro, vendia os Rottweiler, né? Foi verdade. Comprei aliança vendendo filhote, arrumei carro, viagem. Empreendedorismo Gente, foi na veia, né, Eu preciso Júlia? contar essa história da aliança. A nossa, hoje eu tenho, né, a minha, meu marido perdeu a perdi dele, mas tudo no bem. clube. Essa aliança aqui eu tenho um carinho muito grande, porque assim, foi criando os Rottweilers, pra você ver que nada é Sim. fácil, né? O Juliano criou os cachorros, Nossa. vendeu, E comprou pegou o aliança. dinheiro e falou, Viviane, vai lá em Goiânia e compra. Eu fui escolhida do jeito que a gente sonhou. E aí, Maravilha, hein? Então assim, nunca foi fácil, né? As coisas foram conquistadas. Eu acho que é assim na vida de todo mundo, né? É muito mais Ilude prazeroso quem acha assim, que as né? coisas são Sim. fáceis, né? A Nada pessoa bem só vê fácil. as pessoas no topo, mas não vê a trajetória. É, Por não isso vê que a eu acho trajetória. que esse programa está sendo bom para a gente conhecer realmente assim, os bastidores da vida das pessoas. Eu acho. É porque assim, eu fui trabalhar numa cidade bem que Paranaguara, né? Então, mesmo assim, eu ficava muito ausente, né? Como eu trabalhava muito, saía cedo e chegava à noite, assim. Então, eu não tinha muito contato aqui, assim, sabe? Então, assim, acabou que a gente se conheceu antes, né? Aí foi Aham. quando eu encerrei as atividades lá e voltei para São Simão trabalhar junto com meu pai. Eu trabalhava com meu pai na época, na Construteles, fui para Cerâmica. E eu tava tomar com conta um sozinho. laboratório, né? Vianney era... Foi até onde eu conheci o Encheu, Start. pronto. Ó, gente, Gente, pra quem não sabe, meu apelido é Start. Essa peça eu conheço há muitos anos. Essa peça rara. É. Meu primeiro emprego foi graças a ela, né? Aí, ó. Minha primeira chefe. A O Lenita Fernando, teve que esse né, dia seu pra tio. trás, né, foi uma das primeiras chefes da Jaqueline. Foi. Trabalhei com a Era Lenita. algo que eu não sabia. Não, acho que eu vou criar até uma playlist pro canal aqui. Nossos primeiros chefes. O Vanderlei veio também. O Vanderlei veio e já foi meu O chefe. seu tio é Fernando, Meu né? tio Fernando. Ô, tio Fernando. Tio Fernando também era pescador. Nada, Era, né, verdade. ali Pesquei era- com ele. Mas só uma pergunta, Viviane, antes de você continuar. O Juliano, sabemos que é de uma família tradicional são simoense, né? Você, para quem não conhece sua família, tem um histórico ímpar aqui em São Simão que seu pai escreveu, né? Foi. Fez o primeiro livro aí, se eu não me engano, Cessou o contando Canto das Águas. Cessou o Canto das Foi Águas. seu pai. Você não sabia? Não. Você tá vendo, gente? Olha, esse podcast é cultura. Até a apresentadora tá descobrindo agora. Mas, aqui, e ó. esse livro é famoso. Muito É solicitado. isso. Na Muito época da solicitado. escola, a gente lia, a gente pegava na biblioteca. Ficou uma referência, né? As pessoas vão lá em casa, vão na loja procurar o livro até hoje. E a gente sabe, até hoje. Meu pai, ele é Tá. escritor, né? Ele ama escrever, assim. É nato vários dele. Eu livros. falo que Vocês tem eram da talentos, onde? né, Você- que nascem com a pessoa. Ele veio pra cá, como que foi assim? Então, pra eu você sou- vir pra São Simão? Sou Viviane? natural de Três Marias. Bem interiorzinho de Minas Gerais, né? Por isso que eu não falo porta ainda. Porta. Eu não peguei o porta. Eu falo Aprendi com ela, porta. porta. Porta, bem arrastado. E aí eu tinha 7 anos quando nós viemos para cá, meu pai trabalhava na CEMIG. E aí a CEMIG tem isso, né, de transferir os funcionários. E meu pai foi transferido para cá. Não sabia, eu não tinha essa curiosidade. Eu sou Eu não péssima com número. Péssima. Então, se você me falar assim, qual ano que você chegou, eu não sei. Ixi, não sabe não. Eu esqueço, às vezes, o ano do nascimento da minha filha, mas Não conta Ah, faz isso, parte. né? faz parte. Nós combinamos pra ela não Quem falar. nunca? Eu também já Brincadeira, velho. É sério. esqueci. Brincadeira, O velho. Style, o Você Style vê também Eu tem. sempre passo uma mensagem no zap e falo assim, Não. nasceu em tal ano. Esquecer a data, o ano é uma coisa. E que você esquece quantos anos você tem? Não, eu faço isso de propósito, mas assim, quando que não veio ao caso. De broma. Mas assim, aí nós viemos pra cá, meu irmão era novo, o caçula, ele tinha 1 ano, o Igor. E aí meu pai continuou trabalhando aqui na CEMIG e aposentou. Meu pai, na época, tinha uma aposentadoria e tal, que ele conseguiu aposentar novo. Meu pai aposentou novo. E meu pai quis voltar para Três Marias, mas nessa época que ele quis voltar para Três Marias, para Terra Natal lá, eu já estava noiva do Juliano.
Entendi. E aí eu não fui. Mas meus pais hoje estão em Três Marias. Hoje eles moram lá, né? E voltando a essa questão do livro, meu pai sempre amou escrever, sempre. Então, assim, hoje, o passatempo dele é escrever, né? Eu falo que ele é um poeta. E o livro realmente é isso, né? Eu não sei se vocês leram. Ele é poesia, ele conta a história de São Simão. Ele foi atrás de vários moradores, né? E ele tentou trazer essa história de uma forma suave, né? Não técnica demais, porque, não sei, eu acho que a intenção dele era trazer o livro como uma poesia mesmo, para trazer essas lembranças dos antigos moradores. E é legal isso, né? As Nossa, pessoas se reconhecem nas Teve fotos. um acervo para fazer o livro. E o que é triste é porque, assim, hoje a gente tentou, eu quero muito fazer a edição, né, que fala, né? Reedição dele. A segunda edição dele. Só que, Segunda assim, edição. na época, eu acho que eles não era digitalizado as fotos. E meu pai pegou esse arquivo de fotos e vendeu, e aí a gente não tem. Vendeu o arquivo de foto? Vendeu para uma outra pessoa que escreveu um livro também sobre São Simão, ele acabou escrevendo, mas eu nem sei o que ele fez. Não, no com caso, essas vendeu, fotos. cedeu as fotos, né, pra pessoa também fazer. E o Mas computador, ele cedeu né, os direitos? Onde ele salvou também esse acervo Isso. também, desses documentos. Eu falo fotos. vender porque eu acho que é ceder Entendeu? isso, é Ele- passar, porque meu pai já não pensava, como ele já estava querendo ir embora, ele nem pensava, né, em fazer. E eu acho que meu pai não tinha ideia da repercussão que ia dar Isso esse daria, livro. né? Não, isso foi uma... Foi. Pra você que não é de São Simão, tá nos Acessou o canto acompanhando das aí de águas. fora, esse livro ele foi uma verdadeira referência sobre a história do município. E realmente é algo muito bonito, Sim. né? Tem uma história muito grande. Inclusive o Juliano, que entre seus vários atributos é pescador também, né, Juliano? Né? E Passa direto ali, né, na região de Paranaguara Velha, né, de onde que o canal inundou. Ver as estruturas, né? Ver as estruturas, né, época de seca, né? Sim, fica Dá pra bem- ver, né? Dá pra Dá pra ver. Até onde havia a caixa Ah, tinha d'água, cidade. as vigas de concreto, dá pra ver muito. Então, assim, é uma história muito bonita e preservar isso foi interessante. Tem o livro ainda, não tem? O livro Tem. disponível? no modo Tem. digital tem, sabe? Você consegue pela internet, procurando pelo nome do João Alberto Soares. Mas você fala para comprar? Eu não sei se Tem ele, sabe? Clube dos Autores. Você consegue encontrar, sabe? Esse Mas a gente livro ainda vai no tentar. no modo bastante. digital, no modo PDF. Nós vamos né? tentar, sabe? Meu pai, Mas quando a ele gente foi vai- embora, ele doou bastante a gente livro vai para a tentar. biblioteca. Mas eu não sei se ainda tem aqui. Pois é, interessante. não Tem. sei. saber. Ó, se você tem uma cópia do livro, manifesta aí nos comentários aí. Ó. Sim, Vamos fazer boa. uma homenagem para São Simão, para a família aqui, que realmente foi um serviço pioneiro e foi um serviço fundamental, hein? Foi um Verdade. serviço Foi o que eu importantíssimo. falei, eu acho que ele não tinha essa dimensão, assim. Eu falo que é meu orgulho, né? Eu Quando ele morro foi de embora, orgulho dele, quando- do talento dele. Quando ele foi embora, tinham algumas cópias, deixou com a gente, assim, até eu coloquei lá na Construteles na época para vender. Vendeu os que tinham, os poucos que tinham. E aí é que a gente acabou tirando um exemplar para cada um, assim, sabe? Foi. Uhum. Mas sempre procuram, sempre, as pessoas sempre procuram, vêm na casa da gente, nossa, não tem, não tem. Tem o que eu tenho guardado Que é ali nosso, só. Meu né, pai assim. tem um, enfim. Sabe, não tem como assim ter 10, para servir alguém. Sabe o que é interessante dessa história toda? Você veio, né? Você não era daqui, o Juliano, Não. já a família já era, veio pra cá. Casaram, vocês ainda vão contar pra nós, mudaram. Mudamos. Mas vocês mudaram assim que vocês casaram? Não. Não. Nós casamos, um ano depois eu engravidei, não foi? Casamos em 2016. Meu Deus, datas. 2006, né? Aí, quase um ano depois. A Viviane já pegando tamanho aqui, ó. Você deixa ele contar, você tá muito Eu devia ter conversador. trazido Você uma tá- cola ele na sala aqui. dele toda hora. Eu vou te tirar do programa. O que eu pensei? Ó. Por que eu não trouxe, né? Eu ia colocar Para, aqui. Stein. Sim. Perdão, meu amigo. Não, porque tá bagunçado. Tem que ter um mediador aqui. Deixa eu mediar isso aqui. Pera aí. Pronto. Agora você Eu falei que se deixasse eu comer o bombom, eu ia ficar caladinho aqui, né? Ai, vamos pensar nesse caso. Em 2006 a gente casou, final de 2007 a Débora nasceu, né? Sim. A Débora tinha um aninho, né, meu bem? Quando Aí nós... a gente mudou de casa aqui, assim, e aí no fim, aí já com a Débora com um aninho já. Completou um ano. Ela estava quase agora eu completando lembrei. um ano. Aí já tinha bastante tempo que eu estava trabalhando, em cerâmica, em loja e tal, aquele negócio todo. E eu pedi umas férias pro meu pai. Falei, cara, preciso de umas férias. Eu nunca tiro férias, ninguém sai. Enfim, ele falou assim, não, beleza, então pode tirar férias. Tirei férias em setembro, outubro. E passei em Uberlândia, na casa do meu cunhado, e conversa vai, conversa vem. Ele, foi não bom. sei que cargas d'água, ele me convenceu a prestar vestibular. E ele, não, que eu sou programador, que eu sou da área de TI. Eu falei, cara, eu amo informática, eu amo computador, eu amo... Como é que é? E só que eu pensei assim, pô, vai desmontar o computador, eu gosto de Você desmontar. não tinha curso superior nessa época? Não. Não. Aí sempre trabalhando por aqui.
queria engenharia na época, né? UFO, mecatrônica, aquele negócio todo na época, e não consegui, né? E acabei continuando só no trabalho mesmo, já trabalhava, né? Bastante tempo trabalhando. E aí ele me convenceu. Não, eu falei, não, vou mexer com isso não. Vem pra Uberlândia, né? Que as oportunidades são melhores. Prestei vestibular e continuei a viagem. Aí lá na viagem, uma semana depois, fiquei sabendo que tinha passado. Ah. Aí a história mudou, né? Eu falei assim, e agora? Pensa. Eu falei assim, nas férias, né? Uma das primeiras férias da minha vida. E aí eu falei assim, ó, e agora? Né? Passei no vestibular, meu Deus. E eu acho que não foi Voltar nenhuma pra São decisão Simão, fácil, né, pra gente, Aí assim. desses 20 dias que eu fiquei pensando, quando eu voltei, Filiane, vou encarar isso aí. Vou mudar pra Uberlândia, como é que vai ser? A Débora pequenininha A Débora e tal. tinha 1 ano, gente. Foi... Aí eu peguei e voltei de férias, cheguei no meu pai e falei, pai, eu tô querendo ir embora. Eu passei vestibular, passei. Esse vestibular? Passou? Falei, passei. Assim, no quê? Falei, sistema de informação, na Unitrigo, Uberlândia, assim. Eu falei, cara, nem acredito que eu passei, mas eu quero fazer. Ele falou assim, você tá certinho. Olha, apoiado. bacana. Eu falei assim, acabei de reformar uma casa aqui, a Débora pequenininha, nem sei como é que vai ser. Mas eu vou tentar, pelo menos, né? E fui. Aí não tinha norte nenhum, né? Não tinha. Eu falei, eu vou na frente, vou ficar uns dias, arrumar uma casa, um apartamento, alguma coisa, e depois eu venho buscar a família, né? E fui para Uberlândia no final de novembro. No final de novembro de 2008. A Débora tinha 1 ano, né? 2008. E aí eu fiquei lá mais ou menos uns 15, 20 dias, consegui encontrar a casa, vimos que é a mudança. A Viviane, a Débora pequenininha, né? E aí, como é que você estava conciliando o trabalho com isso? Aí, porque você trabalhava com seu pai, aí você já chegou lá e começou a trabalhar de quê? Então, cheguei lá, não comecei a trabalhar, né? Aí eu fiz um acordo com meu pai, né? Falei assim, olha, né, a gente vai alugar a casa aqui, eu fico com aluguel para mim me sustentar lá, que até Pelo menos mesmo no começo, o meu né? medo era Foi esse, né? Ó, a difícil, Débora né? pequenininha, 1 ano, como é que eu vou sustentar aluguel, filho pequeno, vocês sabem, né? Sim. Enfim, ter despesas recorrentes mesmo, né? E aí eu fui, fiz esse combinado com ele. Ele falou, não, então faz o seguinte, tem 7 meses que você reformou a casa, eu tinha vendido um carro meu, que eu tinha um golzinho para reformar a casa. Ele falou, comprei uma casa, quer mudar para aquela casa ali, de frente à loja? Eu falei, eu quero. Aí a casa estava meio assim, vendi meu carro. Ele falou, não, então vou fazer o seguinte, eu devolvo o dinheiro do seu carro, que a casa vai ficar, teoricamente, para mim, a casa é minha, né? Você gastou um dinheiro, não, seu dinheiro, tudo que você tinha, suas economias na reforma da casa, eu te devolvo. Com esse dinheiro você se sustenta lá um dia até você conseguir um emprego, né? E aí, estava em Uberlândia, né, vim buscar a família. 3 meses depois que eu estava lá, comecei a faculdade, né, no início do ano. E aí conheci um colega meu, que era mais velho assim, mas, né, já era pai, aquele negócio todo, assim, a moçada nova e a moçada mais madura, né? Henrique. Aí o Henrique falou, cara, eu sou sócio de uma empresa, assim, na área de TI. Se você tiver uma oportunidade, assim, não é um emprego do sonho. Eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade. Para começar, né? E fui, sabe, bem tranquilo, salário pequenininho. Eu falei, cara, mas eu preciso entrar no mercado de trabalho. E aí aí fiquei em Uberlândia, aí 7 meses depois dessa E a empresa faculdade você pagava ela ou não? Pagava ela. Aí eu pagava com o dinheiro do aluguel aqui. Ah, entendi. Aí o dinheiro do aluguel eu pagava a faculdade, pagava o meu aluguel lá, né? E aqui com aquele dinheirinho que eu peguei de volta, comprei um carrinho um Paliozinho. Não, né? a gente não tinha comprado ainda, não. Não tinha comprado, Não. né? Aí chegou naquela situação assim, a gente precisa trabalhar. Sim. E aí a gente, por mais que eu tivesse meus irmãos lá, não tinha condições de deixar a minha pequenininha com eles, né? Porque a Débora tinha 1 ano. E aí a gente decidiu, essa foi uma parte, né? Foi um período bem difícil, que foi deixar a Débora com a minha mãe. Essa foi... A Débora ficou 2 meses lá, pra gente organizar emprego e tudo. E assim, foi doído, porque ela era novinha, né? A parte mais difícil foi essa. A parte mais 2 difícil. meses Ela sem ver, novinha. nossa senhora. Foi muito difícil. Só que aí meu pai a gente... trabalhava muito, minha mãe, né? Não tinha... A única oportunidade de deixar a Débora pequenininha com alguém era com meu sogro e minha sogra. Que moravam num sítio, aposentados, enfim. E aí a gente arranjou, né? A gente começou a trabalhar, mas mesmo assim não era fácil, né? Não era fácil. Você pensa Outra assim, cidade, tudo você diferente. morar em São Simão, onde você vai a pé em qualquer lugar, você imagina uma cidade maior, que tudo você vai gastar. Ou você gasta gasolina, ou você gasta passe de ônibus, né? E a gente ficou um bom tempo andando de ônibus. Porque, por isso que eu te falei que não era essa época, porque eu lembro, eu coordenei, colérica. Mas porque não era essa época, porque eu tenho a lembrança
A Elisa passava o dia inteiro no hotelzinho, a gente trabalhando, eu passava, pegava ela, descia no terminal, ia na escolinha, pegava ela, punha ela no ônibus, e ela cansada, tadinha. E aí a gente ia para casa, ela deitadinha, o Juliano chegava tarde, porque o Juliano ia para faculdade, né? E aí depois teve uma outra fase também, né, meu bem? Que a gente também... Por isso que eu falo assim, tudo são as fases e eu não olho para... Que tanto de dificuldade, né? A gente passa E eu por não cada olho coisa. para trás lamentando. Eu falo assim, tudo foi... aprendizado de alguma também. forma foi bom para a gente chegar onde a gente está hoje. E valorizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes não vou mentir. Quando eu fui embora daqui, eu falava, eu nunca mais quero voltar em São Simão. Mesmo? Sério, nunca mais, não quero São Simão e tal. E aí, quando você vai para fora e que você vê uma outra realidade, você fala assim, poxa, eu estava tão bem, eu estava num lugar... Porque aqui é acolhedor, né? Aqui você sai, você tem, né, qualquer apuro que você passar, você tem alguém que vai te socorrer. Lá não, ninguém conhece ninguém, né? E tem a frieza, né, da cidade maior, assim. Tem, realmente. A não ser a família. Se você tiver família, tudo bem. Mas mesmo assim, às vezes, você querer contar com o vizinho, né? Eu falo assim que não é fácil tomar as decisões, às vezes, são necessárias, mas para a gente foi muito bom para o crescimento, né, Juliana? Amadurecimento. Nós tivemos experiências maravilhosas trabalhando em outros lugares. Não eram lugares tão perfeitos assim, mas cada lugar que passava era uma experiência que a gente adquiria para a gente estar aqui hoje. Então, eu falo assim que tudo contribui, né? Tudo contribui para você alcançar seus sonhos. E nós passamos esse pedaço difícil. Depois teve uma outra época que eu era ausente. Então, assim, eu acordava, arrumava a Elisa, o Juliano levava ela. E aí, quando o Juliano ia me buscar, eu trabalhei no shopping, saía 11 horas da noite. E aí o Juliano pegava ela dormindo, punha ela no carro. Nessa época a gente já tinha esse palhozinho. Levava ela lá para o shopping, ela dormindo no banco de trás, me pegava, a gente voltava para casa. Eu só via a minha filha no período da manhã. E essa rotina, né, foi por muito tempo, aí até chegar um ponto da gente falar assim, não dá mais. Porque é aquela fase, assim, eu não quero que as outras pessoas criem minha filha e eu não vou viver esses momentos com ela. E aquela loucura, gente, cidade grande. Porque você vai falar assim, eu preciso ir no supermercado. Quantas horas que demorava para ir no supermercado? Eu vou ali buscar um leite, né? Um leite demorava em pó. até. Cara, 2 horas, no mínimo 2 horas. E era uma loucura. E eu falo assim, não, um dia que a gente conversou pra gente voltar... É isso que eu ia te perguntar. E o que foi o decisivo para vocês voltarem? Foi logo em seguida que você terminou o curso ou não? Não, na verdade, assim, aí teve algumas coisas que impediram eu concluir o curso 100%, entendeu? Vou faltando TCC e 2 disciplinas. Eu não consegui porque essa primeira empresa que eu trabalhei, 7 meses depois ela fechou as portas, entendeu? Então eu fui de manhã, depois do almoço eu já fui dispensado. Então, assim, a gente tomou um susto, né? E eu fui embora e falei assim, cara, agora tô sem emprego. E aí tinha aquele negócio de seguro-desemprego, era 3 meses, né, recebendo de seguro-desemprego e aquela preocupação do provedor, né, da casa. Eu falei, cara, eu tenho uma rendinha aqui, mas só pago aluguel e alguma despesinha, né? E as outras coisas, né, carro, assim, sempre tem uma despesa, todo mundo tem, né? E aí teve aquela preocupação. Aí 3 meses depois, né, praticamente assim, na última semana da última parcela do seguro-desemprego mesmo, eu já não estava conseguindo dormir direito, né? Eu encontrei 1h da manhã, lá acho que era Orkut na época. Era Orkut, né? Agora você entregou a nossa idade. Puxa vida. Mas aí encontrei o Acácio. Vocês lembram dele? Acácio, que morava aqui em São Simão, sabe? A gente estava conversando lá. Ele mora em Guarabara hoje? Não, ele mora em Uberlândia. Não E aí não. eu encontrei o Acácio e conversando com ele, ele falou assim, tô em Uberlândia já. Uberlândia, você tá morando em Uberlândia? Tá, cara, tem 7 ou 8 meses que eu tô em Uberlândia. Tá trabalhando aonde? Eu falei, cara, não tô trabalhando. Tô com a empresa assim, ela fechou e tal. Aí eu falei assim, não, ele falou assim, eu tenho não sei quantos anos de Algar que ele tinha, sabe? O cara, eu trabalho na Algar aqui, eu sou assim, eu já tenho muitos anos de empresa. Acho que ele já era supervisor lá, supervisor, né? E tal. Não, vou te arrumar uma oportunidade aqui e tal. Tem muitos processos seletivos. Eu falei, não, na hora, né? E aí, o meu cunhado também, o Igor, já estava tentando me ajudar a encaixar em algum lugar, né? E eu fiz uma entrevista no local e depois eu fiz essa entrevista na Algar. Só que nesse local onde o Igor trabalhava, era temporário, sabe? Não era efetivo, né? Não era contratado mesmo. E aí, nesse meio termo, comecei a trabalhar nesse outro,
no temporário e a Algar me chamou. porque Ele tinha um falou assim, ó, processo seletivo. seletivo, Juliano, ó, você foi selecionado. Aí eu falei assim, nossa, e agora, né? E eu tava assim, tava almejando aquele cargo, só que ele não estava efetivado. Eu tive uma reunião com o rapaz, né? Ele falou, ó, eu sei que você me escolheu, mas me contrata, porque eu preciso de algo concreto. Tem filho, minha filha é pequenininha, assim assado, né? E aí ele pegou e falou, cara, não consigo te dar essa resposta agora. Eu falei, então eu tenho que sair. Porque eu tenho que ir lá para Algar, porque lá é assim, lá tá, eles vão dar curso, eles vão dar oportunidade, e eu preciso dessa oportunidade. Eu não tenho tempo a perder, eu não posso, tenho que otimizar tempo. E aí eu optei pela Algar, sabe? Aí ele falou, não, vai ser uma primeira porta, mas depois eu tenho certeza que Você você já vai... visualizou conseguir lá na crescer. frente. Justamente. E aí fiquei 4 anos lá no Grupo Algar, com Que bacana. 4 cargos. Olha. Já ia para 5ª promoção já, assim, sabe? O pessoal foi muito bom, muito esforço também. Plantão. Aí na faculdade, né? Aí eu trabalhava à noite na Algar, aí já mudei a faculdade, fazia faculdade à noite e trabalhava de dia. Aí foi o contrário. Aí eu já trabalhava à noite, fazia faculdade de manhã. Aí eu ficava com a Elisa, com a Débora. A Viviane ia trabalhar e eu ficava na parte da manhã, a gente não sabia com quem deixar, aquele negócio todo. A Viviane tinha que trabalhar só na parte da tarde. Na parte da tarde eu ficava livre, mas cansado também, porque eu trabalhava à noite, até 1h da manhã, chegava em casa 1h30. A gente quase nem se encontrava, né? Porque eu Era levantava essa cedo, loucura. já ia para A gente faculdade, não se encontrava. a Viviane já estava trabalhando. Quando ela voltava, eu já estava para o trabalho. Você entendeu? Assim, meio doideira. E aí, aí foram pintando, aí eu cheguei num certo ponto que eu saturei, né? Falei, cara, 1 ano trabalhando à noite aqui, eu não consigo mais. Vai desgastando e a gente vai percebendo depois, porque assim, a ausência, né, do relacionamento marido e esposa, a ausência do relacionamento mãe e filha, pai e A Débora filha. tá lá. Com meu sogro, A Débora ficava temporadas. assim, Não, isso é era muito 2 angustiante. meses, voltava. 3 Entendi. meses, voltava. E aí a gente chegou um dia e falou assim, a gente não quer Tá viver errado, nessa é. loucura mais, sabe? Eu falei assim, não, vamos voltar. E aí a gente, nesse período, a gente já estava conversando, minha sogra queria muito que a gente voltasse para ajudar meu sogro na loja. Então foi assim, eu acho que as coisas foram se casando, sabe? E aí a gente tomou a decisão de Resolveu voltar. voltar. Minha mãe falando, meu pai tava muito cansado, a loja, né? A São Simão tava naquele boom de 2011, 2012, Aham. muito movimento mesmo. Aí vocês voltaram nesse período, 2012. Foi em Foi. 2000 e, se eu não me engano, 2013. 2013 foi, que fez, foi no início de 2013. porque mesmo. em março agora fez 10 anos que nós É voltamos. verdade. Então nós decidimos no final de 2012 e no início de 2013 nós viemos. E como que vocês lidaram com... Quando vocês foram para lá, Aqui a Viviane já era uma profissional liberal, né, proteética. O Juliano já era gestor na empresa familiar, né, mas já familiar. era gestor, não tinha formação, mas aprendeu na bruta, né? Sim. Acho que é a melhor experiência. Eu acho não que na verdade, eu acho que é a mais... A É prática verdade. é a perfeita, né? Porque você aprende ali com o dia a dia. Quando vocês foram para lá, o que foi o sentimento de, poxa, eu era o chefe, agora sou o funcionário? Como que era lidar com isso? Sim, na verdade, sim, a minha decisão maior foi porque realmente eu queria algo diferente, né? Meus irmãos tiveram oportunidades, assim, e eu não que eu não tive oportunidade, desculpa, até corrigir isso aqui, não que eu não tive oportunidade, porque realmente, eu confesso, não era o estudante, né, o cara bom da escola. Você era dos meus. Não, eu não gostava Sério? de Você? não gostava de ir pra escola, Reprovei não. 3 Jaqueline. vezes só. Gente, Só 3. Jaqueline só foi fazer faculdade para aparecer na vida Não, dela. Mentira. Sério? Não. Eu só fiz faculdade porque eu prestei o Enem e passei. E aí eu não fiz 3º ano do ensino médio, senão eu tava lá até hoje. não acredito. minha Cora Coralina, Maria Mendonça, ixi, cara, das professoras Então esses lá. professores sofreu com você. Não, assim, elas falavam assim, falavam que era muito inteligente, só que eu não gostava. É, não o Juliano, adianta, eu não gostava. E aí, com meus 16 anos, eu fui convidado a trabalhar, né? A minha pai falou, cara, tem que trabalhar. Você não quer Fui estudar, convidado você vai a trabalhar. Seu trabalhar. irmão tá Você não lá, quer, assim, vai né, Go- entendeu? go- Gostei dessa expressão, Juliano. Eu fui convidado a trabalhar, Você é né? o filho do meio, Mas mais, não- mais Hã? novo, mais Sou do velho? meio. Do meio. E aí, assim, meu pai falou, foi convidado a trabalhar. Só que, assim, meu pai nunca passou a mão na cabeça, assim, né? Eu fui convidado a trabalhar, mas fui da loja, da Construteles, eu fui trabalhar na entrega. Não fui trabalhar de vendas. Muito bem. Trabalhar Vou na chegar ali entrega. atrás do balcão, vou ficar aqui só na... Então, eu Filhinho do sempre gosto de patrão, fazer essa não, história, não assim, tinha isso. ensina, né? entrega, era o cimento, a areia, a brita, a telha, tudo. E eu falo para os funcionários, eu falei, cara, hoje você pede lá, fala assim, tem um caminhão aí? Manda um caminhão de areia. Antigamente não, buscava e descarregava na mão, e acabava de descarregar, tinha que carregar porque tinha as entregas. Você considera que seu pai foi sábio?
Então, assim, no começo, porque meu pai tinha uma posição social boa, assim, né, economicamente falando, na cidade, já tinha muito tempo de loja, eu ficava meio envergonhado, né, porque era novo, Ficava. 16 anos, Adolescente, adolescente, né, eu tinha uma timidez também. Poxa, meu pai é Aí o eu falei, poxa, dono. 16 anos, meu pai é o dono, por que que eu tô aqui trabalhando desse jeito? Olha que tudo sujo, tudo suado. Eu ficava com vergonha. E quem ouvia era o meu amigo Charlão, o Charles, ele que ouvia meus desabafos. Falei, cara, ele falou assim, não, mas não é Mas assim você sabe o que que é mesmo e tal. interessante? Se a gente Cara, for amadurece, fazer, né? fazer uma analogia assim, hoje, eu não sei você, Jaque, mas assim, eu não sou como minha mãe foi comigo. E eu tem hora que eu fico me cobrando isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente prepara uma geração fraca, assim, meu ponto de vista. E tem acho que você lê muito, né? Você deve saber. Quando fala sobre da geração. Tempos difíceis. Tempos difíceis criam pessoas fortes. E pessoas fortes vão criar tempos fáceis, e tempos fáceis vão criar pessoas fracas. Justo. Então, eu acho que a gente está vivendo isso hoje, assim. Eu vejo, porque, assim, se você for Sua olhar... mãe foi firme com você Minha mãe também. foi firme demais. E Muito. você considera que você é mais docinha? Muito. Você A tem minha cara de mãe... ser muito, você é muito meiga. Você tem cara de ser muito Gente, eu não boazinha. sou Não. meiga. Não é não? Então ela engana. Nossa, Ela é aham. colérica, gente. Tem hora que Eu ela é muito sou- mais do que eu. Porque Ela me vê falou lá, que é ó, colérica aqui, lá, ó. Eu não sou. Aí ela já interrompe e põe o barco. Eu brinco que... Tá vendo? Resolve lá. Não vai ser também da época de vocês, os Grêmios, né? Que isso, menina? É, Quantos eu anos? brinco que eu sou aqui da doçura, mas assim, quando haja uma situação assim, eu Chama me pra transformo. conversar. Mas por que de Vivi Flor? De Floriano. De Floriano, De Floriano. porque não tem nada de flor. Ah, entendi. Mas falando sobre essa questão de criação, que você perguntou para o Juliano em relação do pai dele, eu acho que não. Eu acho assim que, na verdade, o Juliano só é o homem que é hoje por todas as referências e por tudo que o pai dele fez, ele passar ali. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que covardia. Não, não é. Não. Porque você aprende, né? E você dá valor às coisas. Porque assim, eu acredito que o Beto, né? A história do meu sogro é muito bonita também. Meu sogro, ele conquistou as coisas que ele tem hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que você falou. Inclusive, Não ver fica o a convite, né, trajetória. pra gente. Nossa, ele é... Ó, depois você trabalha lá com seu pai pra ele vir contar essa Ó, história. a história dele, um dia que ele contou pra gente, e eu fiquei pensando assim, poxa, se hoje a gente acha que é difícil empreender, Imagina na você época imagina dele. na época dele. Na época. E ele foi Foi o muito... que a Lenita contou aqui pra nós. Assim, a gente pensa que antigamente era mais fácil, porque não tinha, de certa forma, a tecnologia não era igual é hoje, mas assim, era muito mais difícil. Nossa. Justamente pela falta de tecnologia, você ter que procurar tudo, não tinha uma internet pra você pesquisar. Já era que a tudo mais memória difícil. dele, ele faz cálculos assim, que eu falo assim, como? Mas eu não tinha nem calculadora direito, Aí né? aprendeu a fazer. Ele isso. aprendeu a fazer. E assim, tudo foi muito difícil para ele chegar onde ele chegou. Então eu acho que assim, nesse ponto, ele deixar o Juliano passar por isso para dar valor também. E o pai dele fez isso com os outros também ou só com ele? Os outros Fazia optaram nas férias. por estudar, mas os Como outros eles eram trabalhavam firmes, também. No estudo certinho, aí nas férias ele colocava todo mundo para trabalhar. Aham. Né? Então, assim, aí assim, só que eu não, assim, não parei de estudar, só que aí assim, eu tomei posição, né? Eu falei, cara, Então, por isso que ele te apoiou o dia que você falou que tinha passado na faculdade. Aí eu dava, vai, meu filho, vai. não, assim, meu pai, ele sempre incentivou a questão de estudo, ele falava, igual assim, alguns primeiros foram para fora do país, eu falava assim, nossa, vocês têm Ele que ir queria pra que a gente lá, fosse. entendeu? Vai, imagina a experiência que seus primos estão tendo lá, trabalha muito, assim, tem as dificuldades, né? A ausência, aquele negócio todo, né? Mas ele sempre falava essas coisas, ele falava assim, não, pai, aqui fora do país, eu vou para os Estados Unidos, vou para... Não, tem coragem não. Eu falei, então, assim, mesmo a gente trabalhando aqui, tendo algumas coisas, tendo, né, meu pai tendo essa coisa, a loja, como a gente viver, ele sempre falava assim, não, né, a gente seja livre. Por isso que ele apoiou Mas 100%. a gente fala essa questão, né? Não sei se vocês pensam assim, mas eu penso, qual que é a herança que eu vou deixar para as minhas filhas? Eu não quero deixar bens. Porque isso foi conquistado por nós. Eu quero que elas conquistem o delas. Eu vou gerar todas as condições para que elas conquistem, que elas se formem, né, estudem, ou se elas quiserem empreender, que eu acho que é bacana, né? Eu acho que eu tenho uma paixão para empreender fora de base. Mas assim, o que elas Deixar um legado. Isso, o que elas escolherem, eu vou estar apoiando, mas eu não vou deixar nada de mão beijada. Eu sou mais carrasca um Muito pouco. Eu falava Nada. o seguinte, até pouco tempo atrás. Eu não vou falar que essa é a minha resposta final, porque a gente muda todo momento. Mas eu falava que nem faculdade para filho meu ia pagar.
Eu sou dura na queda. Você é mais Você radical sabe que por eu. quê? Não, mas é justamente por isso. Porque aí é aquela questão. Aí tem hora que eu paro para refletir e eu penso assim, eu não tive ninguém para pagar uma faculdade para mim. Eu fiz faculdade pública porque eu não tive condição financeira de pagar uma para mim ou de me manter fora de casa. E aí eu fico pensando, isso foi bom para mim. Foi mesmo. Porque, pelo que, olha só, aí eu fiz a faculdade pública e depois eu tive a chance de fazer uma que eu queria no momento e fiz e eu mesma paguei. Então, assim, essas facilidades, igual filho faz 18 anos, pai vai lá e paga uma carteira de habilitação. É verdade. Paga um carro. Eu não faço isso hoje. Não estou falando que é uma resposta definitiva. Mas eu acho que tudo isso é muito mais gostoso quando você conquista. E gera responsabilidade dele. Gera né? responsabilidade. Eu tenho isso comigo, entendeu? Então, assim, todas essas memórias, meu pai nunca facilitou esse tipo de coisa, né? A habilitação foi eu que paguei, eu fiquei sem salário na época. Adultos fortes. Sim. Tá Sem vendo? salário. O primeiro carro foi com o meu trabalho, que eu já trabalhava, tinha um consórcio de uma moto. Eu também, eu E comprei ele falava tudo. assim, rapaz, vai fazer consórcio de moto, você vai ficar sem dinheiro, porque a parceira era cara na época. Eu falei, mas é o único jeito de eu juntar um dinheiro, assim. Mas mas a moto, você sabe que eu não gosto de moto é perigoso e tal. Aí, mas não tinha intenção, eu queria guardar um dinheiro. E aí, com o consórcio da moto, eu comprei meu primeiro carro, né? Aí, meu primeiro Essa carro, qualidade. assim, O Beto bem- nunca deu nada de mão beijada para os meninos. Ele dava isso tudo. E eu Justamente. admiro muito isso, porque assim, é uma forma que Paguei também. com muita dificuldade, que a moto não deu pra pagar o carro na época, era Saveirinho. Top. Então, assim. Mas Aí eu- só que nessa época eu já estava indo para Paranaguara, estava indo para Paranaguara, né? Aí comecei a trabalhar lá, nas cegas também, que meu pai tinha um negócio, que era a fábrica, mas ele não sabia tocar o negócio. Entendeu? Então eu fui lá às cegas, eu aprendi também, fiquei 4 anos lá. Deixa comigo, pai, que eu vou passar raiva aqui e Porque aprender. assim, estava arrendado, né? O E filho, também- ele tem que ser contrariado. Se você cria uma criança que você está toda hora ali tentando privar ela do sofrimento ou de sentir as coisas, ela vai crescer um adulto fraco que não dá conta de nada. Frágil, Primeira né? E não dificuldade vai- que tem aí, é por isso que eu falo, é uma palavra que eu não posso nem falar, que questão o YouTube ele bloqueia, mas muita gente acaba com a vida Sim. por conta disso, porque não aprendeu a lidar com a frustração, não aprendeu a lidar com o não. Então, o que acontece? Cresce, aí fica ali, mete os pés pelas mãos, porque não sabe o que fazer. Não teve essa vivência. Viviane, e no seu caso, falou que seu pai trabalhava na CEMIG, né? Sim. Historicamente, o pessoal aqui, né, fala, não, trabalha na CEMIG, Ai, tinha uma meu condição Deus. boa, né? Que Os ilusão. bambambãs. Que Como é que- ilusão. Você acha que eu beirei lá? Falei assim, Ô, gente, a Vou gente faz casar, uma com a piada. filha, vou casar com a filha do cara da CEMIG. Não, eu vou contar pra vocês uma Já piada alguma nossa coisa aqui, ó. escreveu Essa livro. piada é interna nossa, porque assim, fica essa ilusão de que quem era, né, morava na CEMIG tinha um certo status, tinha uma condição social melhor. E o Juliano, na época, ele coincidentemente tinha cerâmica, trabalhava lá na cerâmica, era o dono da cerâmica, né? Saía de carro, né? O carro de som. bonito, né? E aí eu falo assim, eu brinco assim, eu falo assim, gente, eu achava que esse homem tinha dinheiro demais, né? Tinha uma panca, andava, né, na cidade com Pagando Severino, de tá pagando de boyzinho. boyzinho. Eu falei assim, nossa, eu tô bem Acabei na com vida. tudo, já tô E ele suando, achando a né? mesma coisa. Aí quando os dois viram a realidade um do outro, eu falei assim, eita, não, né? Eu brincava Pronto, com o ela. negócio é Mas trabalhar. foi- Vou Morava numa trabalhar. casona grande lá, né, na CEMIG, né? Eu falava assim, Viviane, poxa, você era rica, Viviane. Ai, meu Você Deus. não tem... Caramba, fiz todo um Você não planejamento vai pagar nenhuma aqui, né? pizza. Você não tem nem um terço que eu pensava que Você você não vai pagar tinha. nenhuma pizza pra nós aqui, mas tem que ir lá, a gente tem que jantar na Não, casa do mas seu olha pai. que na casa- gratificante crescer o casal junto. Gente, eu acho que isso aí nada paga. É porque assim, eu queria saber- As histórias, os perrengues, gente, porque perrengue é um trem que você acha ruim na hora, mas depois você olha pra trás e você ri dos perrengues. É bom. Não, Nossa, é bom e eu demais. valorizo, a gente valoriza muito as nossas coisas, assim. Muito. É incrível que nós temos... Extremamente Esqueci. ciumento. Quanto tempo a gente tem de casado? Olha, 2000. Não, meu bem, não faz eu fazer conta, não. Os anos. São 17 anos. 17 anos. Eu tenho o mesmo fogão que a gente comprou. Não, foi Ganhou muito. dessa tia. A gente ganhou, né? É. Na verdade, é verdade. O Valeu, fogão- tia. Obrigada, tia. Os armários da cozinha a são gente os comprou, mesmos. são os mesmos. E assim, a gente sempre teve A muito geladeira zelo. trocou pouco tempo. Foi. Tava funcionando perfeito, mas a gente queria uma mais moderna, né? É igual lá em De vez em casa, quando lá em é casa bom. Consumo de também. energia. Não, mas essa da geladeira também é ótima. Porque, né, a gente, né, não tinha as condições. Aí, quando o meu sogro falou assim, eu vou dar a geladeira para vocês. O que a gente É. pode escolher? O que eu pensei, eu, Meu pai, Juliano... só um parênteses aí. Meu pai prometeu, falou assim, ó, cada filho que casar, Aí ele ia dar uma a geladeira. geladeira quem vai dar sou eu. Entendeu? Ele falou isso pros filhos, E aí né? o filho tinha direito de escolher. Sim. É, o primeiro E a na casar época- fui eu. Eu casei primeiro? Foi, né? Foi o Léo. Foi o Léo? Foi o Léo. Ih. E na época, o que eu achei mais engraçado, que a nossa geladeira, ela tinha um dispense. Não, a gente viu
essa geladeira com dispensa, aquele que você põe um copo pra pegar água. Nossa, aquilo era o auge. Aquilo era chique. Era chique. Só que tinha um limite para escolher a geladeira. Óbvio, meu sogro não ia falar qualquer uma. Não, né? Ele falou assim, vocês vão escolher até esse valor. Aí, a que tinha... O dispenser não era frost free. Não era frost free. Aí eu falei assim, Juliana, Juliana, frost free? Que é pra frost que a free? gente descongela? Não sabia de nada, inocente. A gente descongela, Põe o gente. ventilador lá Aí nós assim, né? pegamos por causa do dispenser. Resumo, nós usamos O pouquíssimos do dispenser não dispenser. serviu de nada. E eu chorava toda vez que eu tinha que descongelar aquela geladeira. Ele criava porque lodo, cara. Aí eu falei assim, gente, pra que serve isso, pelo amor de Deus? Dava um Era uma trabalho frost pra free, levar. era muito Dá melhor. lodo. E se desmontasse, eles ficavam um buraco na geladeira. Então ele tinha que Ah, ficar não. ali. Aquilo lá também eu já ouvi falar que não é bom, não. Que Entendeu? Eu preservado, falei assim, hein? ficava Mas com Por é isso que nós verdade, trocamos né? a geladeira, porque Cara, ela não era pra que frost free. Eu já estava serviu? Pelo cansada amor de de Deus. descongelar a geladeira. Então Eu vocês falei, são super econômicos Eu também. quero saber, Sim. Viviane, conta Lá em pra mim casa aqui, também é ó. assim. Já que você era filha do cara da CEMIG, ai, meu Deus. o que aconteceu pra você virar uma protética? Então, E fala pra nós o que é protético. Porque às vezes o pessoal não sabe nem o que é essa oh profissão. meu Deus. Eu é mesmo mesmo. sabia o que era isso, Não. não, quando eu comecei a namorar com você. É um curso É um curso né? técnico de prótese odontológica. Nós fazemos, eu fazia, né? Facetas, a gente faz as coroinhas de porcelana, até aparelho ortodôntico, né? Os móveis a gente fazia também. Dentadura. O starter da... Dentadura. Aquele outro nome, né? Fazia Né? dentadura. aquele outro nome. Mas é engraçado, porque assim, na verdade, eu tinha. Meu sonho era uma coisa de criança, tá, gente? Eu queria fazer direito. Porque eu achava que direito era chique. Nem sabia direito. Eu sabia que tinha que estudar muito, mas eu quero fazer direito. É E chique. passei em Tuiutaba, só que eu passei. Os advogados. Eu falo pra vocês, a vida da gente, eu falo que na minha vida e do Juliano sempre são os propósitos de Deus, assim, pra gente estar aqui, né, junto e chegar a história acontecer, daquilo que Deus escreveu. Eu lembro que quando foi fazer a inscrição, foi um amigo nosso que foi fazer a inscrição pra mim em Tuiutaba. E ele escolheu o turno errado. Ele colocou de manhã, e era turno da noite, porque o ônibus saía só à noite. Nossa. E eu passei para direito em Tuiutaba para estudar de manhã. E não tinha como mudar, E não né? tinha, porque meu pai não tinha condições também meu pai, além de não ter as condições na época, assim, que todo mundo acha que tinha dinheiro, não tinha, né? 3 filhos, é difícil, gente. sim. A gente tem 2, a gente sabe o que é despesa. Claro. Sim. E Tinha meu pai tinha um pouco de receio de me deixar morar sozinho. Meu pai sempre foi muito super protetor, né? Zeloso, e ele não queria. E aí a gente naquela peleja, tem que fazer pelo menos um ano para eu conseguir transferir para a noite. Enfim, não deu certo, eu não fiz. E aí foi quando o meu tio em Belo Horizonte falou assim, olha, Vivi, eu tô fazendo um curso de prótese aqui, eu acho que você vai gostar. Porque eu sempre gostei também de coisas artesanais, né? Minha família gosta muito. Falei, então tá, então eu vou tentar. Eu queria, gente, como qualquer adolescente, eu queria ir embora, eu queria estudar fora. E é uma oportunidade que eu achei. Falei, poxa, em Belo Horizonte, eu vou embora, Eu né? queria Vou morar ir. com a minha avó. E Eu fui. nunca quis ir embora. Você nunca quis, né? Eu sempre quis. E aí eu fui pra lá, fiz o curso, gostei. E é incrível. Esses dias uma amiga minha virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito camaleão, né? Que ela falou assim, se adapta fácil. Não é. É porque eu sou muito curiosa. E se falar assim pra mim, e se virar e falar assim, Viviane, fulano faz isso, mas eu acho que você não dá conta não. Aí pronto. Aí eu falei assim, Desafio, não. Aí você eu faz dou. um favor de dar conta. Aí a colega bateu Igual na... eu também. Só desafio. Eu também Mas- gosto de desafio. Eu gosto, porque isso me faz também aprender coisas novas, coisas. E tanto que quando eu entrei lá, que eu falei assim, eu nem sabia, gente, eu nem sabia o que era o curso. Eu Não. fui. Não. Eu só queria ir. Queria ir. E eu me Embora, destaquei. Belo Horizonte. Que é uma das coisas também que meu pai sempre falava isso comigo, seja sempre o melhor. Vai fazer, tudo que você vai fazer, seja o melhor. Faça o melhor. Faço o melhor possível. E aí eu me dediquei, me destaquei, e foi quando eu voltei para São Simão, né? Porque eu formei, meu pai não ia deixar eu ficar em Belo Horizonte de jeito nenhum. Falei, não, minha filha, pronto, agora eu vou montar laboratório para você, volta para São Simão. E aí eu trabalhei aqui, só que, né, a Ele gente montou? montou, e aí Legal. eu trabalhei sozinha um tempo, e foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar com outro protético aqui, o Eurípides me chamou para trabalhar junto no laboratório dele, era um conjunto de... Você estava lá nessa época? Tava. Você Lá, estava com o Fernando lá. eu era assistente e cada um tinha Verdade. seu assistente, né? E eu digo que esse laboratório do Eurípides foi o primeiro co-work. São Simões, já parou pra pensar que foi o primeiro co-work Verdade. que teve? Eram quantos protéticos lá? Eram todos protéticos, Era. só que cada um atuando numa área Sim, específica, verdade. alugando um espaço único e se ajudando ali naquele meio. Co-work. Hoje a gente Verdade. chama isso, mas há 15 anos, né?
15 Não, anos mais. atrás. Eu tô com Mais. Ah, o Não, outro é querendo me mais. pôr mais velho aqui. Eu tô com 32. 15 anos. Não, é mais. Minha filha tem 16. Sabe meu quantos anos que parceiro. é isso? É 20 verdade. anos atrás. Porque quando eu comecei, eu tinha 12. Eu tinha 12 Mas anos. Você era muito pouquinho, novinho, né, Eu tinha Start? 12 anos, eu tô com Não. 32. Há 20 anos atrás já existia o cowork. Que bacana. Só não tinha esse nome. Não. E eu fiquei lá, nós ficamos uma época, depois nós separamos, né? Foi. Aí dava muito certo eu e o Fernando. E o Start era o assistente dele. Aí nós reunimos. Marrento, tô tanto. O Fernando? Eu? Eu ficava lá sapiando. O Fernando também era muito, né? Você era marrento. A gente Nossa. era casado? Não, a gente só namorava. Não, a gente tava Tava noivo. Tava A gente noivo? tava noivo. Eu tava noivo nessa Não, época. não, acho que Start tava. ralinho, magrelinho. Era. Eu era isso aqui, gente. E aí eu fiquei trabalhando Eu um acho que eu também tempo, era. só que eu cheguei naquele ponto e Tá falei assim, poxa, eu cabeludo. não quero isso mais. Sabe, parece que não tava mais realizada, feliz. Aí foi quando eu resolvi vender minha parte pro Fernando. Aí ficou só o Start e o Fernando lá no laboratório. E aí foi logo depois disso nós mudamos para Uberlândia, que foi a história que o Juliano contou. Foi, e assim, eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra vocês. Se eu cheguei a falar, eu não lembro. Mas vocês eram um casal, né? A minha referência de igreja na época foram vocês, né? Tanto que eu apaixonei pela doutrina, né? Evangélica na época por observar essa relação que vocês tinham. Eu achava muito bonito isso, achava muito bacana. Vocês me apoiaram muito na época. E toda vez que eu parava para pensar, e ainda penso quando eu penso em relação casamento, casal, tem alguns casais que me marcaram. Vocês são um deles. Ai, que Ó, bacana. que bacana. Sabe o que eu lembro, por exemplo? Tinha a célula lá na igreja de vocês. Na de casa, vocês, lá na né? 22. E assim, Não Start, era? Era. A Viviane, Sim. Start, vamos lá na célula para você aprender um pouco mais, descobrir como é que eram as coisas. E eu era muito tímido, não saía, eu era um bichinho do mato. E eu comecei A gente te buscava, a gente levava. Sim, eu comecei a ter esse contato com pessoas dessa forma mais aberta, justamente naquela época, com essa abertura que vocês me deram. Então, se hoje eu estou atrapalhando o podcast conversando demais, a culpa é de vocês. Tá trabalhando, conversando demais, tá mesmo? Eu nem abri a boca. E foi. Se vocês não sabem, parte do que eu sou hoje veio dessa relação que eu tive com vocês. Então, Que muito bacana. obrigado. Muito obrigado por isso, gratidão. Que isso, é. Momento de emoção. Fico muito feliz em ver as conquistas, né, que vocês alcançaram durante todo esse processo. Tanto que a hora que a Jaqueline falou que a menina de vocês tinha 16 anos, eu falei, caramba. É, meu parceiro. Não, e eu lembro de 16 vocês anos. também na época da igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu era adolescente também. Eu me lembro até de uma vez que a gente foi no acampamento, mas vocês não. Na época a gente não conversava, mas eu lembro de vocês. Lembro de quase todo mundo Acho da que época. Number One, como é que era o nome lá? Não, a gente foi. Não, Number One é em Chaveslândia, mas a gente foi lá Mas era na de vocês, fazenda não do era? seu pai, ou chácara, não sei. Sim, tinha muito lá no sítio. é. É, Meu pai liberava tinha bastante lá para fazer os Retiro. retiros. Eu né? fui em retiro lá. encontro de jovens. Na essa época da pa- Lígia, lembra? Lígia, Então, sim, naquela aham. época lá. A época dos jovens mesmo, Época né? dos jovens, que tinha o Nossa, pastor Edson dos jovens que a gente Bruno. era Faz pouco jovem. tempo, né, gente? E eu acho que nessa época vocês não eram casados ainda. Não, a acho gente que não estava era. namorando. É. Acho que a gente estava namorando. Minha base familiar, né, principalmente do lado da minha mãe, meu pai é católico, minha mãe é evangélica, né, sempre foi, né. Então, na época que eu tava para encerrar as atividades da cerâmica na Paranaguara, foi um momento de transição minha, assim, de realmente de conversão, né. Sim. A gente fala conversão, assim, tive um encontro mesmo, assim, com Deus, um relacionamento, né, sério com Deus, um compromisso com Ele, né. Então, assim, aí eu mudei a parte de comportamento minha, assim, falei, não, realmente eu quero vivenciar isso, né. E quando eu encerrei lá, que eu vim, que comecei a congregar, né, na Assembleia de Deus, aqui na época do pastor Edson Bruno, foi quando a Viviane veio também congregar. Foi quando a gente começou, se reencontrou. se reencontrou. Porque a gente teve encontro, né, assim, de pós-adolescente, aquele negócio todo, em festas, digamos assim, festas, boates, né? E depois a gente nunca mais se encontrou. Eu conheci a família dela e na igreja a gente se encontrou. E nessa época que vocês se conheceram, vocês não iam na igreja, nenhum dos dois? Não. Na época da caminhonetinha dele, carro rebaixado. Eu ia porque Ele minha mãe é. era, né? Então de vez em quando a gente ia, porque a gente criava uma resistência, né?
Não, eu vou na igreja, depois eu tenho que... Não posso ir em festa mais. Eu não posso fazer isso mais. Então, assim, tinha muito E isso, adolescente né? também, né? Eu acho que não Nossa, queria um gente, compromisso. Ixi, mas eu já zombei demais das coisas de quando eu era adolescente. Nossa. Eu se zombei, encontrou. o que eu fiz? Depois que eu zombei muito, que eu tirei muito sarro, eu fui pra igreja. Ó, deixa eu contar essa história da nossa relação de sentimentos. Isso é interessante. Né? Porque assim, quando a gente se encontrou na igreja mesmo, assim, aí eu falei, nossa, a Viviane, né, fiquei feliz porque ela estava lá, assim, muito igual a igreja assim, né? Um vem, outro vai, outro sai e tal. Aí a Viviane veio e falou assim, que legal, conheço ela, né? Minha mãe, Viviane, da Laila, do João, enfim. Né? Aí a gente ficou ali dentro, ela foi ficando ali com o pessoal, dos jovens, aquele negócio todo, tinha o carro, né? Mas sentimentos, zero. E um dia ela chamou pra eu conversar e falando que ela tinha. Ó, Vou entregar. chegou na parede e falou assim, ó... É legal essa É história. legal a história. Porque ela chegou em mim e falou que tinha um sentimento por mim, assim, ela já há um certo tempo, antes mesmo. Viviana, disso. não, Viviana, você... Aí, Eu sou eu detestada. peguei e falei assim, nossa, Viviane, não. Foi igual a Jaqueline comigo. Deixa ele contar. Aí eu falei assim, não, Viviane, não, mas eu tô num outro momento agora. Não, beleza, legal. Ixi, ele não pagou de... Sério? Você, não, legal, você tem um sentimento. Agora, assim, olha, Juliana, não vai, quero, não, mas assim... Ele tinha não plano de quero- ir embora pra Goiânia. Não quero ter um... Sério, ele tinha plano de ir embora pra Goiânia. Eu não quero ter um compromisso nada agora, que eu nem sei como é que essa Cabelo era comprido, Juliana? Não, que cabelo? Cabelo normalzinho, assim, era partindo da lace. Sempre foi playboy. E aí o sentimento ele foi aflorando. E ela falou assim, mas assim, eu confesso que eu vou continuar em oração. Ela veio, rapaz, aqui é Que bacana. bem posicionado. Ela falou, vou continuar em oração. Porque eu tenho esse sentimento, ou Deus tira, Eu ou falava gera isso, em ou Deus você. tira ou vai gerar em você. Dentro do carro, cara. Olha que ousadia. Dentro do meu carro. Dentro do meu carro. Vim de Paranaguá no encontro de jovens. E eu falei assim, pô, mas é abusado, hein, senhor? Eu falei assim, enfim, não quero. Rapaz, depois de um certo tempo, eu chamei o pastor Edson Bruno na época. E pastor, Empoderamento feminino. tem um negócio acontecendo aí diferente aí. Mas ele riu. Aí ele riu, eu falei assim, o que foi? Eu falei, não, pastor, eu não consigo parar de pensar. E ele falou assim, aí que ele ria mesmo. Apaixonou. Para de pensar no quê? Eu falei assim, negócio da Viviane lá, rapaz, assim, sabe? E ele ficava muito Eu confuso. fico no culto assim, eu fico procurando ela, assim, e aí que ele ria mesmo. Ele falou assim, nossa, Deus gerando A um oração sentimento. foi boa, hein? Eu falei assim, não, mas não, pastor. Mas que não esse foi negócio ousadia, hein? Esse negócio não vai dar certo. Ousadia, E ele gente, falou esse assim, aí mesmo. rapaz, o que? Você já trabalha, olha, você já tá assim, e ela também. Rapaz, o negócio foi forte. Aí você procurou ela. Aí no 1º de agosto de 2000 Olha aí. Aí você falou, não, tô em outro momento. Aí Por isso que eu falei, dava estágio, eu tô em carona, outro momento. acompanhava ela na casa dela, né? Tinha um amigo nosso, Francis Lei, você lembra do Lelei? O Lelei. O Lelei era o nosso cupido. Ele era que A Fran também, a Fran do Alex. E ele falou assim, sabe não, a vou com Fran? você. Eu falei, não, eu não Ela posso também levar era, ela, nossa, não posso sabia. levar ela em casa sozinha. E ele acompanhava, ia com a gente, brincando. Cara, sempre é brincalhão. gostoso isso, né? Eu acho que só quem viveu dentro de uma igreja, esses relacionamentos verdade. que surgem dentro de igreja, sabe o tanto que É. é gostoso isso, sabe? Eu acho que hoje em dia os meninos... Eu falo que é porque a gente 1º tem... de agosto de 2005. Eu falei assim, quero te levar hoje pra sua casa. Terminou o culto. Não, Gente, Pureza. Lembrei da país. Isso é mas o coração pureza. já acelerou. Palavra- não, era acelerou. escola dominical. Não, Não. foi pós um culto. Foi pós um culto. Eu vou, Foi quer te vou levar em contar, casa. porque eu lembro dos detalhes. E aí ele parou o carro Conta. na porta de casa e da Saveiro, tá? Era Saveiro, mas a Saveiro já Saveiro estava tava convertida. suando. A Saveiro tinha se convertido. A Saveiro já tava com música Saveiro gospel. Tirou o som? Não, tinha música ela gospel. continuava rebaixada. Aí era ele mais- parou mais com a Saveiro e falou assim pra mim, então, né? Aí eu, tá, né? Então, o quê? Pensei, o que ele vai falar? Ele falou, então, eu queria te falar um negócio, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, então fala. Não sei. E ficou enrolando. Eu falei assim, eu não saio desse carro enquanto você não me falar o que você tem pra me falar. Falei. O pai dela tava com visita em casa, tava saindo de casa. E eu parei E assim, ele a Sabrina tinha uma janelinha atrás assim, eu olhei assim, nossa, seu pai. Ele falou assim, quem é que tem meu pai? Meu pai tá lá no portão. O que Meus você quer pais falar sabiam, comigo? né? Eles sabiam. O que você quer falar comigo? E eu falei assim, não. Continua. Aí foi quando ele falou assim, então, não sei o que está acontecendo, eu acordo pensando em você, eu passo o dia pensando em você, eu chego na igreja, eu fico
procurando onde você está sentada. Eu falei, uai, então Deus gerou o Oração, sentimento, a né? oração, Ué, a então... E aí foi quando ele oficializamos. falou, sabe? Ele falou assim, não, só que eu não sei como lidar, porque pra gente era tudo novo, né? Tudo Vocês novo, passaram por isso, você sabe que é diferente. Vida cristã. A gente negócio não todo. sabia nem como lidar. E aí, no outro dia, nós fomos à igreja, conversamos com o pastor, e o pastor Edson, né, ele já... Pastor, Nós falamos pra ele, pode pastor. dar beijo na boca? A gente não sabia, não, gente, porque tipo assim, era assim, tudo... cara, era isso. Não, mas é assim, A é gente- porque eu falo assim, é Entendeu? muito É, puro. justamente. Aquele A beijo gente na não boca, a gente queria. fica com medo de nossa, É vou porque dar um a beijo gente, na boca. parece que a gente fala assim, tava tão assim... A gente não queria perder a intimidade que a gente tinha Isso. com Deus, sabe? Assim, então, a gente tinha passado por vários momentos, o Juliano em particular, eu também, né? E naqueles conflitos internos que a gente tem, né? Que a gente tem muitos conflitos. E eu cheguei naquele ponto que eu pensei assim, eu não quero perder o que eu tenho com Deus hoje. Então, assim, se for para perder e, né, um sentimento que eu tenho pelo Juliano, mas não perder o que eu tenho com Deus, eu prefiro continuar com Deus. E quando as coisas aconteceram, e foi assim, gente, Natural. tão natural que todo mundo apoiou. Então, toda a nossa Ah, família. eu só meio desconfiava, só que eu falo, não, gente, não, assim... E foi, eu falo assim, que aí juntou duas pessoas, né? É o destino, né? Eu falo que não tem como, né? Aquilo, a história que Deus escreve é essa que a Aí gente... no outro ano, a gente, mesmo 1º de agosto, ficamos noivos. Sim, é mesmo, Aí sou foi em mesmo fevereiro mês. do outro ano, a gente já casou. Foi rápido, igual nós aqui também. Foi. A gente casou rápido. Não, aí ela me intimou, né? Aí ela falou... Ai, gente, de novo, tá vendo? Aí ela me intimou, falou assim, A gente eu vou contar essa história também, Gente, que é se não, séria. se não for Não, uma mulher na casamento. vida do Não, homem... essa foi triste. Juliano, vou falar pra Vamos. você. Lá em casa foi assim também, rapaz. Ah, Jaqueline danou comigo e falou assim, ó, Não, só quê, vai beijar né? na boca se casar. nossa Aí eu senhora. falei, então eu caso. Mas essa é a vantagem da igreja, né? Assim, você tá seguindo alguma Sim. coisa, porque você não fica aí nessa enrola. Porque se você já tem as intimidades de um casal antes do casamento, o que acontece? Você não vai querer acelerar o Dificilmente casamento, vai, né? dificilmente você vai É casar. verdade. é porque... E uma coisa assim que eu falo que a mulher, eu acho que ela amadurece mais que o homem, né? Com Mais certeza. rápido, Com né? certeza. E a Com gente já certeza. tinha nessa. Meus pais tinham ido para Três Marias. Eu fiquei, eu Nossa, pensei, nós vamos essa foi casar, né? difícil. Nós temos que casar. E aí um dia, Casar lá. essa cena foi muito engraçada. Eu vou contar, eu vou fiz- expor. Casar em Três Marias. Não, antes, eu vou expor a intimidade da minha sogra aqui com a gente. Tinha uma Ó, área lá. Atenção. E eu assim, e o Juliano, né? Vamos casar. E o Juliano querendo comprar pneu, você lembra disso? Roda de carro? Não, mas eu precisava O Juliano viajar. queria, não, ele queria comprar roda de carro. E eu falei assim, Segurança, pneu como assim novo. você quer comprar roda de carro? A gente tem que casar. Vamos ter dinheiro pra casar. E aí minha sogra, que gastar? não, eu Ela construo me pra vocês cortava. um negocinho aqui, pra vocês morarem aqui. Eu falei, não, eu quero a minha casa, eu quero casar. O Juliano tem que... Eu que fiquei, agir, tem que dar eu falei, eu jeito. fiquei aqui em São Simão, eu quero casar. Quer tocar de- Minha família tocar foi de celular? embora, tipo Não, assim, já mas quer tava... casar. Mas foi... Eu lembro, E aí você você tinha morava ficado até ali na morando 11, não Fiquei, era? fiquei morando com os Né? meus irmãos Foi aqui ali na numa 11, casa. Você morava ali? Na 22, lá embaixo. A nossa Primeira primeira casa? casa foi lá, na 22. 22, Não, lá embaixo. não, eu faço assim junto com seus irmãos antes de você... Ah, Eu morei, sim. foi na 11. Não foi na 11? Na Na 9, nove, na na 9, de nove, na frente nove. ao chaveiro ali, ó. Isso, foi na 9. Eu lembro Eles disso. moravam lá, a gente só nós éramos A namorados. gente já era noivo, né, meu bem? Noivo Quando meus já. pais, meu pai só falou que deixaria eu ficar se eu Isso, tivesse... se Porque tiver. ele, se eu noivasse, tivesse noivo, porque senão ele me levaria. Ele falou, não faz certeza. sentido você ficar pra trás. Isso. Mas eu falo que foi bom, porque essas histórias, assim, eu falo que o Juliano me ensinou muita coisa, eu ensinei muita coisa pro Juliano. Hoje a gente tem um respeito um pelo outro, né, meu bem? Sim, Assim, a com gente, certeza. todas as Nossa, decisões muito. são tomadas em conjunto. A gente Tudo. nunca toma uma Mas decisão. a vantagem do casamento a longo prazo, das pessoas que resistem os 3, 4 primeiros anos, é isso. Porque os primeiros anos é adaptação. Lá em casa a gente quase se matava. Igual eu falo assim, A quem gente falar brigava que... menina, nós falar pra brigava- mim, nossa, já meus brigamos de primeiros anos de faca. casamento foram Não, ele não, mas eu já flores. peguei, já unhei ele. Não. já, Meu caso o foi negócio não. era feio. Não, né? Mas Não. ele Mas sempre foi mais hoje em dia, paciente. sempre, mas até ele já perdeu paciência comigo. Só que assim, hoje, depois dos 4 anos ali, as coisas melhoraram de uma 5 maneira. anos. Ô, Eu acho que foi é 5 anos. amadurecimento. É, não porque você já Você começa a entender amadurece. o jeito da pessoa, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode, a pessoa sabe o que faz com você, então as coisas vão se ajeitando. Mas aí é que tá. Tem que existir aquela vontade de seguir, igual a nossa querida Lara fala, que amor é escolha. É Se verdade. manter em relacionamento é escolha. Se você for ficar esperando, ficar num relacionamento porque eu não tô sentindo aquela paixão. Gente, paixão Paixão, tem data pra é. acabar. Sim. Então, assim, Fato. não existe isso. Ficar no relacionamento é escolha. Então, se você passou ali, escolheu ficar, você passa pela crise. Agora, você está disposto a qualquer dificuldade, eu vou separar rapidinho. Aí não é, nem uns 3 anos. Eu tô falando, esse povo, que exemplo esse? Vocês influenciou tanto na minha vida. Esse povo influenciou tanto
que Lara Nesseruc, que é um xodó de Jaqueline, surgiu através de Vivi Flor. Olha aí, Vivi Flor. Gente, deixa eu trouxe um contar isso pra negócio você. aqui. Peraí, deixa eu contar. Tá. Nossa senhora, tô até curiosa. Mas deixa eu contar aqui, gente. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou fã da Lara Nesteruk. E se não fosse a Viviane, eu não teria conhecido ela. Responsabilidade. Eu Ela é me forte. lembro como se fosse ontem, do dia que ela me falou da Lara Obrigado, Nesteruk. Viviane, Tava obrigado. nós duas lá, eu sofrendo na academia, academia. gorda que só. Falei, nossa, tô precisando emagrecer e tal. E aí nós trocando ideia, e ela falou assim, tem uma nutricionista e tal, que eu acompanho, ela é muito boa. Eu vou te falar o nome dela. Aí ela falou Lara Nesteruk. Aí no Nesteruk, acho que ela ficou com medo de eu não entender direito. Aí ela foi e Esqueci soletrou. que era professora de inglês. Mas foi bom, porque é um nome diferente, né? Aí ela soletrou pra mim. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu pesquisei ela até no Snapchat, que lá era. Mas era a época do Snap. Era- tava É bombando, verdade. né? Época do Snap. Foi Aham, depois que Lembra ela aí, migrou lembra aí. pro Isso aí foi Instagram. 2015, tá, gente? Também não, 2015. tá Então, eu falo Estamos assim, late. o dia que eu tiver muito dinheiro, eu ainda vou presentear a Viviane em forma de agradecimento, porque a Lara me ensinou muitas coisas que eu mudei e evoluí na minha vida, foi assim, Através dela. por conta dela. Apesar Nossa, da gente não ela- se conhecer, até que é engraçado da internet, né? E assim, se não Influenciou fosse ela, mesmo, eu não né? teria conhecido a Lara. Demais. Ixi. Não, mas o presente eu já ganhei de estar aqui, gente. que é Vocês não isso? têm noção da Você alegria. pegou, influenciou os dois, influenciou eu, influenciou você. Tem massa, Nossa, entendeu? olha, E não que foi responsabilidade. E meu não Deus. foi combinado isso. Foi não. Tanto que nós já nos reunimos alguma vez antes? Não. Nada. Nunca. Hoje está sendo a primeira vez É que nós verdade. paramos. Infelizmente, pra não. Você vê conversar. o que é a tal da química das Infelizmente pessoas? não, A né? gente tem aí, ó. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas porque E são coisas que eu falo assim que né, infelizmente, né, as pessoas não são assim. A maioria, né, mas ainda tem uma boa minoria que é. Então, quando eu vi vocês abrindo o podcast, que eu falei assim, nossa, né, a gente torceu demais. Eu falei pro Juliano, Juliano, esses meninos vão longe. O Juliano falou assim, nossa, porque eu, assim, eu materializo os sonhos. A gente fala Sim. muito isso lá. Gente, eu preciso falar isso aqui, senão esse pessoal... Oi, equipe Eficiência Solar de São Simão, Stephanie, Kennedy, Jéssica, Paulo e Leonardo, né? Minha equipe. Gente, um abraço A para nossa vocês, equipe. viu? Eles pediram para falar deles. Não, eu ainda quero que vocês falem E é uma equipe engajada. milhões, É uma vocês equipe vão engajada. falar. A Stephanie tem dia que eu penso que ela que é a dona lá. Não, a Então, Stephanie, ela comprou os nossos sonhos. Então, exatamente. Ela Você vê que ela abraçou o nosso trabalha, sonho. eu vejo os stories dela, e ela, assim, a gente vê que ela trabalha com paixão. Eu acho que todo funcionário de uma empresa deveria trabalhar daquela forma. Eu até queria ter te falado Ela é. isso antes, porque assim, a gente vê que ela é Bacana. engajada. Você tá de parabéns, Stephanie, ó. Parabéns. Sobre essa questão, eu converso muito com os meninos, assim, sobre... A gente fala de sonhar, de almejar, ambição não é ruim, né? Você querer melhorar. E aí, a gente teve uma reunião ontem, e hoje, de novo, eu ainda falei sobre isso. Eu falei assim, que a gente tem que materializar os sonhos da gente. Como que você materializa esses sonhos? Você tem que ter uma disciplina todos os dias para buscar aquilo. Eu ouvi uma frase esses dias para trás, num treinamento que nós tivemos um domingo, equipe num domingo, lá na loja, num treinamento de 5 horas. 5 horas. 5 horas no domingo. E ele sentado lá com a gente e falou sobre isso. O que você hoje faz no seu presente determina muito o que vai ser no seu futuro. Com certeza. Então, hoje eu vejo vocês e falo assim, eu consigo muito ver vocês assim, bombando. O Start falou aqui um dia, né? Que ele falou assim, eu me vejo lá, e eu consigo ver isso. Nos eu primeiros. recebo. Não, Gratidão. porque é verdade, porque vocês têm muito talento, vocês têm muita vontade, eu tenho certeza. E assim, né? Isso aqui é só o princípio. Tem que que ter pra muita mim é um coragem, sonho. né, cara? Pra mim é um Tem que ter muita coragem coragem. de fazer isso aqui. Fala a verdade pra você. Tem. Entendeu? Você tem que abrir mão de muita coisa Com certeza. para poder estar aqui. E aquela montanha russa, né? Que a gente Sim. falou logo no Nem começo da tudo vida. são flores nem também, tudo são né, flores. gente? Não. Mas é o que vocês acabaram de falar aqui, Viviane. Você tem que ter visão de onde você está. Eu já me imagino lá. Eu também. Eu já estou lá. O que está acontecendo aqui agora é um processo. Verdade. Então, se eu não tiver a hombridade de aceitar essa dor, de aceitar essas alegrias que vêm durante esse processo, significa que eu não sou digno de estar lá onde que eu já me vejo. E eu acredito Pô, nisso e isso fico aí, satisfeita. Nos vejo, na com a sua verdade, né? fala. Porque nós Não, é verdade, porque cara. somos um. O start Eu- já deu start. O estágio já deu estágio. Fala pra mim, Eficiência Solar hoje. Hoje ela carrega a cultura, Viviane e Juliana. Verdade. É o que é porque não é, não, essa empresa que é o Juliano, não, é a Viviane. É um consenso entre E os você dois. falou tudo. O que é o nosso desejo, né? Meu e do Juliano?
E eu falo muito isso para os meninos. Eu falo assim, eu quero que vocês voem. Eu falo isso, eu quero que vocês voem, eu quero que vocês estejam muito melhor do que a gente. Sabe assim, eu falo para a Stephanie assim, Stephanie, eu vejo tanta coisa assim, você rompendo tanta barreira, e você chegando em lugares assim, que às vezes eu não vou alcançar, mas ela vai. E ela vai. Os meninos que também chegaram lá, a equipe que chegou, estão na mesma, na mesma vibe, né? E tá todo mundo engajado. Por isso, hoje eu falei com eles, eu falei assim, olha, eu quero que vocês cresçam e o que depender de nós vamos estar dando todo o suporte para isso. E isso é resultado de uma sintam boa bem, gestão. se sintam felizes, Porque entendeu? não é toda equipe que é assim. Então, assim, é sinal que vocês estão gerindo muito bem, vocês estão conseguindo levar a situação e tratar todo mundo muito bem. E vocês Nossa. tiveram esse feeling, né, de aproveitar uma oportunidade que é o negócio em ascensão hoje, né? Energia solar. Sim. Quando vocês pensaram, deu aquele frio na barriga de, nossa, é um negócio que está em ascensão, mas tem muita gente fazendo. O que foi esse sentimento? Na verdade, sim, começou comigo, né? Então a gente montou um projeto fotovoltaico em casa. Na verdade, foi apresentado para nós, meu pai mostrou interesse, porque eu falei assim, né? E na época a gente tinha que montar na loja, e resolvi montar na casa do meu pai. E aí tinha aquela questão lá, mas eu monto na casa do meu pai e vai me beneficiar? Vai beneficiar a loja? Como é que funciona Isso há quantos anos atrás? Há 4 anos atrás. É muito novo, né? Em assim, setembro 4 anos agora atrás era fez muito 4 novo. anos que a gente montou. E aí, né, eu falei assim, poxa, mas a energia está lá na casa do meu pai? Como é que fica ligada lá em casa? Aquela pergunta assim, todo mundo, é um fio, é alguma coisa assim? Não, são créditos energéticos que são abatidos na minha conta, né? E aquele negócio todo. E eu peguei e falei assim, poxa, mas qual que é o valor do investimento, né? Aí meu pai olhou o valor do investimento, falei assim, e comecei a fazer curioso também, né? Viviane sabe disso. E aí comecei a fazer a continha. Falei, cara, mas meu pai investiu nisso, ele está gerando isso de renda, porque se a gente somar as 3 energias junto aqui, dava um valor absurdo da loja, da casa do meu pai, principalmente da casa do meu pai grande, da minha casa, o consumo de casa é um pouco alto. Eu falei, mas você investiu só isso? Eu falei assim, mas se fizer isso em grandes proporções, em escala maior, né? Já foi ligando os pontos. Aí eu lá. comecei a ligar, comecei a pesquisar, comecei a estudar. Aí no Instagram mesmo chamei o Gustavo, o pastor Gustavo, morou em São João aqui, era chefe da Caramuru, chefe assim da parte operacional lá, não sei, não entendo o cargo dele. Ele ficou aqui 8 anos, ele foi embora, foi quando ele fundou a empresa, começou em Tumbiara, depois Essencial, depois o Grupo Eficiência. E aí eu chamei ele no Instagram e falei, Gustavo, como é que você montou aqui em casa? Precisava bater um papo com você. Aí numa pescaria um dia eu estava conversando com um engenheiro. Pescaria, hein? Uma pescaria do engenheiro que eu tinha acabado de conhecer, de Tuiutaba. E aí eu perguntei, falei assim, cara, eu tô com a gente tem uns empreendimentos parados aí, sabe? Um lote assim assado. Será que se investisse no solar? Ele falou, cara, é o futuro. E olha só, tá assim, ó. Eu falei assim, mas como é que isso funciona? E tal. E ele falou assim, cara, é muito bom, muito rentável e tal. Comecei a pesquisar. Gustavo, como é que funciona isso em grande escala? Ele falou assim, ó, eu vou montar alguma coisa aqui e apresentar para vocês. Ele apresentou para mim, comprei a ideia. Aí eu falei assim, poxa, agora atrás do investidor, né? Como é que eu vou levantar esse capital desse investimento? E aí apresentei para meu pai. Falei assim, eu vou chamar meu pai, que tem lá na Paranaguara, tem um lote lá, tem a fábrica. A gente monta em cima dos galpões, né? E, sei lá, aluga os galpões na parte de baixo. Aí o Gustavo, na época, veio e falou assim, não, que galpões? É no chão. É usina de solo, aquelas usinas assim, começou a mostrar para nós. Mas como é que isso rende financeiramente? E começamos. Aí meu pai comprou a ideia e falou assim, cara, se isso tá que funciona, não, começa devagar. Começa pequenininho. Começa a investir, aí você começa a colher os frutos, aí você vai sentindo o negócio, é um plano de negócio. E aí a gente começou a investir nisso aí, sabe? E aí partimos para a segunda, aí foi quando ele me convidou. Ele falou assim, vamos ser parceiro, vamos montar uma loja aqui de São Simão, a gente está expandindo para vários estados aí, Mato Grosso, assim, sistema de franquia. Isso foi quanto? Isso foi em 2019. 2019. Né? Bacana. A gente começou em 2018, depois veio a pandemia, aquele negócio todo, né? Em 2019 eu chamei ele, aí apagou tudo, aí ficou aquele tempo, né? Aí depois ele veio com essa ideia novamente no início do ano passado. Foi em 2022, né? Aí ele pegou e falou, vamos montar a loja lá, cara, você é assim, Aí eu falei assim, não, a construtora me toma tempo demais, me consome,
E não, é a mesma Aquela coisa. negação, a negação inicial, né? Não, mesmo quando montar uma filial, não tem. Nossa, não dou conta disso não, minha cabeça não. E começou. Aí toda vez que a gente se encontrava, ele, e aí? E amadureceu a ideia lá, vamos montar uma loja lá, assim, põe você e tal. Aí tudo na calada, a Viviane não sabia nada disso. E eu falei um dia, não, eu vou lá em Goiânia. Ah, fazer o que em Goiânia? Eu falei, não, tem que resolver uns negócios do nosso projeto da Paranaguara, da usina de sola, a segunda usina. Falei, tem que resolver uns negócios. Só que eu fui lá bater um papo com eles, entendeu? Aí bati um papo com eles e voltei. Aí eles me explicaram como é que era, como é que funcionava o negócio assim, o sistema de franquia. Eu falei, cara, como é que funciona? O que eu preciso? Não, você precisa de uma pessoa. Aí a Viviane já tinha o negócio dela, que é a Vivi Flor, né? Mesa e Amor, já tava aquele negócio no Instagram, né? Vendendo no Brasil inteiro. Talentosa assim. demais, né? Né? E faz um negócio bem feitinho, sempre fez, né? Assim, ela falou que agora atrás, né, de artesanato, eu falei, cara, tem que ser a Viviane. Olha aí. Como é que eu faço? Eu vou chamar quem? Né? Pensei comigo. Aí eu voltei. Aí eu chamei um dia à noite lá em casa, bater um papo. Falei, Viane, deixa eu te falar, tem um convite assim, pessoal, pra gente abrir a loja da eficiência solar, São Simão. Mexer com energia solar, vender projeto, dar suporte, fazer assim assado, dar continuidade no nosso projeto e tal. E esse convite é um convite forte, sabe? E eu não sei, eu não enxergo outra pessoa se não for você. Você falou assim, eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho, pra mim, você não vou sozinho. Eu não só vou vou sozinho. encarar se você vier comigo. Quando eu fui, voltando lá atrás, quando eu voltei para Uberlândia, eu falei para ela assim, eu só volto para São Simão se você for trabalhar comigo. Eu sabia da competência dela, né? E a dedicação dela. Aí eu falei assim, mas lá na Construtec, aí foi quando eu falei com meu pai. Meu pai falou, não, aceito, o que é isso? Na hora. Eu falei, até mesmo porque a gente precisa também, né? Eu sei que do lado dela a gente ia ser mais forte. Aí teve a questão da eficiência solar. Olha que pensamento. Tem gente que não pensa assim, não. Pensa que casal se anulam, né? É verdade. Isso, aí trabalhar junto, né? O pessoal Tem fala, gente dá que certo não. fala Dá que certo saber não. que não dá certo trabalhar junto. Aí eu falei assim, Viane, o projeto é assim, assim assado, abrir a loja, não sei, a gente vai ter que voltar lá para reunir, para ver com eles como é que funciona realmente, como é que é o processo. Eles deles. fazem uma análise também, Análise né? também, Eles querem justamente. saber como é que é o perfil da pessoa, né? Porque vai pôr o nome da empresa, né? Na mão, né? Assim, de pessoas que eles precisam pelo menos ter uma certa segurança de que realmente o negócio vai dar andamento. E aí o Juliano me levou. Comprar a franquia faz um processo seletivo, né? Sabia? A gente não sabia disso. Sabia também. Faz uma Depois eu fiquei entrevista sabendo para depois, saber. só que assim, a gente já tinha sido pré-selecionado, né? Por Gustavo já Por ele conhecia mesmo, né? isso, já conheceu o Juliano. Conhecia, Gustavo é o sabia CEO. da gente, né? Isso. Da Ele e disposição o da Léo gente. Lemes. É. E aí aí quando o Juliano me falou, eu falei, pronto, né? O que eu vou fazer? Entrei em conflito. Que eu não Eu queria que tava ela com a Vivi abandonasse, né? Flor. Eu pensei, como que eu vou fazer? Como que eu vou assumir? E, gente, passou tanta coisa na minha cabeça, eu pensava assim, como? Aí no dia eu lembro, tem essa lembrança de a gente sentado no sofá, o João pôs lá como que chama? Fugiu a palavra. Que tinha todo o layout da loja, com valores, com tudo, né? O que a gente ia gastar, né? COF. O COF. O COF. O COF é um documento, né? Que tem todas as informações que você tem que dispor de capital, né, para abrir. Fala dos royalties, fala do percentual. Aí eu sentei e olhei fala para a cara do Juliano e falei assim, como assim? A gente não tem esse dinheiro. Como que a gente vai abrir a loja? Sabe assim, aquela coisa assim, muito longe da nossa realidade, muito. Aí eu pensei assim, a única coisa que a gente tem, muita vontade, né? Foi quando eu tinha virado a chave que eu pensei assim, falei, olha, eu sei que são fases, eu não sei se eu vou voltar com a Vivi Flor, até hoje as pessoas me param, me perguntam, mas assim, eu abracei essa causa, sabe? Eu falei assim, poxa, a nossa empresa vai ser, a gente tinha um sonho de montar uma empresa, né, eu e o Juliano. Falei, então vai ser a nossa empresa. Então eu abracei essa causa e falei, pronto. Como que vende energia solar? E era só para ser Aí eu representante, falei assim, né? o Só que a gente Juliano é que falou, entende, o Juliano é física. Constelli. Teve que aprender Não também. dou conta de ser um Foi. representante. E eu fui muito naquele Eu negócio. Sabe preciso aquela ter coisa uma loja assim? física. E a Viviane falou, não, sim, Eu também concordo. vi mulheres lá na empresa, mulheres fortes e mulheres assim, competentes e vendendo. Eu falei assim, se ela consegue, eu consigo. Eu falei, pronto, então vamos, Juliano, vamos. E aí, sabe como que funcionava no início? A gente pegou o carro, refinanciou o nosso carro para começar a mexer Não tinha no ponto local. comercial, a gente não tinha ponto. Mas aí depois a gente arranjou esse ponto. E para mexer, a gente refinanciou o carro. Beleza, a gente não tinha o capital todo. Eu pensava assim, Deus, o senhor está no negócio, eu sei que o senhor trouxe isso para a gente, então eu vou trabalhar e aquilo que não é possível a nós, Deus vai fazer. Fui pela fé.
E aí o Juliano trabalhando na loja, eu atendendo assim, né? Esperando o cliente vir, tentando fazer captação. A Stephanie, coloquei a Stephanie como captadora, porque ela estava num ponto estratégico na Construteles. A Stephanie pegava o cliente, você tem energia solar? Passava o contato para mim, eu entrava em contato com o cliente. Dela, né? Eles abriram um escritório aqui do lado, aí a gente pôs um citru na porta de vidro. Sim, tinha gente que achava que era estúdio de tatuagem, porque tava a foto do Matheus, né? Matheus, do Jorge Matheus. Que é, né? Eu lembro. É um cliente do Grupo Eficiência, tem várias usinas, né? Então ele foi contratado para ser o cara de propaganda, né? Isso, e aí? A foto dele lá todo tatuado. O povo achava que era estúdio de tatuagem, meu Deus. Não, é energia solar. E aí o que aconteceu? E nós começamos assim. E olha só que tremendo. A gente começou a fechar os primeiros projetos. E aí, quando a gente começou a fechar os primeiros projetos, a gente falava assim, pronto, isso dá para pagar isso, dá para pagar aquilo. Central Eduardo, dentista. Nosso primeiro cliente. O Eduardo também, né, o dentista, Eduardo foi pela confiança, sabe, assim, bacana. Então, a gente tem muito carinho por todos eles, a gente lembra todos os clientes, como foi a trajetória, né, e aí foi entrando o dinheirinho e a gente foi fazendo as coisas da loja. E aí, quando você para e fala assim... O Emilson. Gente... Ele fala muito bem. O Emilson, né? Ele fala muito bem. Deixa. Tem muito cliente. Eu falo assim, que quando hoje eu estou lá dentro do meu espaço, eu acredito que vocês, quando estão aqui também, quando vocês olham e falam assim, nossa, né, eu cheguei aqui, né, eu construí isso aqui, nós construímos isso aqui, eu me emociono. Então, assim, cada detalhe ali da loja é algo muito especial, sabe, assim, para mim, para a equipe também, que os meninos também, a gente fala muito dos primeiros, né? Porque a Stephanie veio primeiro com a gente, a gente vê que isso tem passado para os meninos, né? E é o que chamamos de cultura, né? Da empresa, né? Os valores. E eu vejo que eles têm também isso, sabe? A gente fala, hoje a gente teve uma reunião e falou, né? Sobre a questão daquela no treinamento que o ex-dono, né? O antigo dono do Walmart que faleceu, que ele deu, e ele fala sobre o cliente, né? Que eu sou o cliente que nunca mais volta, lembra? Depois vocês procuram, é muito tremendo, assim, que ele fala sobre questão, eu sou aquele cliente que entra no lugar e espero pacientemente, né, as vendedoras terminarem de conversar para depois saber o que eu preciso. E ele vai falando. E aí ele fala no final assim, você acha que eu sou paciente? Você acha que eu sou uma pessoa muito paciente? Não, eu sou o cliente que nunca mais volta. Olha só. É forte. E eu falei isso para os meninos hoje, eu falei assim, eu quero que a gente seja referência aqui. E a Lara fala uma coisa tão bacana, assim, que e eu trouxe isso para os meninos também, para a equipe, porque eu falo os meninos, né, eu sou muito maternal, né, eles falam isso para mim hoje, eles falam que eu sou maternal, mas é porque eu abraço mesmo, né, assim, a equipe. E aí ela fala sobre isso, porque teve um dia que uma pessoa falou assim, como que eu faço para me destacar no meu negócio, né? Aí ela falou assim, na atual circunstância que nós vivemos, que as pessoas trabalham tão mal, basta você fazer o básico bem feito. Pronto. Então, assim, e é até terrível você falar assim, que o básico, você atender bem o cliente. E, gente, assim, é primordial. É o básico e é o que ninguém faz. Ninguém faz. Básico. Então, essa faz parte, sabe, assim, é o que eu falo, assim, é como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, é você... E a gente trabalha muito na questão do pós-venda também, os meninos são treinados para isso. A venda, ela não termina quando o cliente paga, né? Ela dá continuidade no pós-venda, você fazer esse acompanhamento, porque um cliente satisfeito é um cliente que te indica. E é muito bom ver a equipe entrosada. Muito. A gente olha de fora, eu que estou de fora olhando, eu vejo que vocês têm um entrosamento muito bom. A gente vê que realmente é uma equipe solidificada, é um pessoal que abraça a causa. Então, a gente vê a seriedade da empresa. Isso é muito bom, construir isso. Eu acho que realmente, assim, você deve olhar para o seu empreendimento e ficar emocionado mesmo. Porque não é fácil conseguir. Não é fácil. E a gente sabe, assim, que não é fácil, né? Todos os dias é um desafio, nem todos os dias são flores, tem dia que a gente tá, né, para baixo, porque não é todos os meses que você vende bem, né? Então, assim, ainda mais, né? A gente sabe que Venda construtiva, né? Você aprendeu com isso também, né? E a gente vê... Vai construindo, vai batendo papo, né? Ela é uma semente, a venda, né? É uma Então, semente que você cultiva ela. Muitos clientes que fecham com a gente hoje, a gente conversou lá atrás, né? Então ele foi amadurecendo. Então, assim, cara, normal. E o negócio da fotinha é muito interessante. Vocês sempre tiram a foto, eu acho muito legal. Mas tem cliente que não gosta. Tem muito cliente que nós fechamos usina que não tirou foto com a gente. E a gente super respeita. A gente sempre pergunta primeiro se pode. Até as filmagens que eu faço, assim, já que eu preciso muito aprender.
a fazer os stories. Gente, eu tenho muita vergonha. A Érica deve estar aí ouvindo também, né? A Érica, que trabalha com a gente na parte de marketing, ela fala assim, Vivi, você tem que chegar, você tem... Gente, eu tenho muita dificuldade. Eu vejo vocês dois, eu falo assim, nossa. E é a cara do dono que o povo quer ver. Sim. Não Mas é? a gente vai quebrando. O Juliano já é mais espontâneo. Demonstra, assim, Não. você é a cara É difícil. da sua empresa. Na hora de gravar é difícil. Mas é difícil mesmo. É. Mas nada como a prática. Não sei se você assistiu o vídeo que a gente gravou aqui. Um dos primeiros vídeos do podcast, a gente não tinha nem esses microfones ainda. Sim, que eu eu, lembro. que eu contei Eu mais vi. ou menos como que eu comecei no Instagram. Fica parecendo assim, nossa, que blogueira famosa, mas não é. Mas assim, quando eu comecei a ter coragem de gravar, foi muito difícil. Eu terminei o primeiro vídeo tremendo. Nossa. Então, assim, mas o que me fez melhorar? A prática. A prática. E ligar o foda-se. Semana passada eu gravei um story. É isso que eu tenho que fazer. Você liga o foda-se É isso que pronto. eu tenho que fazer, porque eu gravei ainda não... Igual a Lara fala, parta do princípio que você é ruim. Então, se você já entra com a vai. ideia que você é É ruim, ruim, que você tem que então, melhorar, verdade. vai, ó. Semana passada eu fui gravar um story me filmando, né? Na câmera frontal e a primeira frase que eu falei saiu uma palavra E você soltou ele. e eu soltei. Porque Olha. se toda vez que eu for gravar um story, na minha comunicação ficar falha alguma palavra e eu parar pra gravar de novo, eu nunca vou postar. Então verdade. vai do jeito mesmo. Não, Esse mas negócio também não é de de qualquer jeito, não. Não, não é Às de vezes qualquer você faz jeito. umas 2, 3 vezes, quanto Mas mais foi você vai só, gravando, foi mais só você aquela vai mais partinha. natural, você Só vai aquela aquecendo a partinha voz, ficou você muito melhora bom, as vai. coisas. Igual, eu tenho esse trejeito de ficar Tá, fazendo mas assim com eu o ri nariz, demais assim, ó. do nariz no dia, gente, Fica, mas eu ri tanto. até hoje, quando eu me vejo E aí eu falando, começo mas a nariz fica reparar, assim, ó. toda a filmagem dele, eu reparo seu nariz quando você tá E falando fica assim, sério. Ele abre o nariz. Sim, Não adianta. mas Vai porque você conversando, chamou o a nariz atenção da fica- gente pra isso, porque talvez ninguém tinha reparado. Mas eu reparei, eu comecei a falar, gente, o que acontece? Igual É, você, eu fico eu falando, levanto o ombro também, assim, eu começo a levantar o ombro assim, você... É verdade. Ah, que bom que você Engraçado falou. que no Instagram da Viviane, da Vivi Flor, né, minha amor, ela fazia Engraçado. live. É mesmo, Não eu sei o lembro. que, live shop. As mesas Ah, postas. agora você chama ela pra gravar um vídeo e-mail. Nossa, mas eu vou Não, mas melhorar. Não, é assim mesmo. Eu sou muito Você tem um ambiente autocrítica. bonito demais lá. Imagina o tanto de vídeo que você pode produzir dentro. Não, A loja de vocês é uma loja instagramável. Né? Instagramável. sim, e a luz lá é boa. Então. A luz lá é ótima. Só que eu sou muito autocrítica, sabe? Isso é horrível ser perfeccionista. É aquela história, né? Você não tem, se você for o 8 ou 80, você não faz nada. Não, nossa. Você tem que aceitar que nem E- sempre e você é vai uma ser prisão, 80. né, Nem pra sempre você vai gente. estar... Não é porque... Uai, se você for esperar tá tudo perfeito, que hora que você vai fazer igual? Se a gente fosse esperar o podcast aqui, tá com todos os equipamentos, a gente estaria começando agora. Verdade. A gente começou sem microfone, com os microfones sem vergonha. verdade, nem com o Pedro começando. e a Ingrid não tinha nem microfone. Hein? Olha Na aí. verdade nem começava, porque tem alguns podcasts, o cara espera ter a câmera específica. Sim. Começamos com A gente espera assim. a coisa tá perfeita, né? E não é assim, né? Tecnologia é boa. É até bom para as E a pessoas verem a sua qualidade fica evolução. boa. E aí, assim, você pega um vídeo e compara com o outro, igual eu falo assim, quando eu pego vídeos do passado meu, eu vejo tanto que eu evoluí, tanto que eu tô melhorando conforme o tempo vai passando. E imagino que daqui uns anos, quando eu olhar para esses, eu vou falar, Verdade. nossa, como eu tô melhor, É sabe? isso aí. E é isso mesmo, é Muito bom. evolu- Agora esse aqui não, né, gente? Esse aqui nasceu pra... Não, nasci nada. Ah, mas ele não chegou nervoso aqui? Com vergonha? Não, mas aqui, mas Super ele pega o nervoso. celular e sai. Tem dia que eu faço assim, Ah, não mas filmou lá- Eu não, falei né? pra Jaqueline, eu não sei nem se eu... Não, tô falando que eu falei, mas nem lembro. Mas eu fico reparando. Todo story do Juliano, que aparece que ele tá pescando, ele fica assim, ó. Eles não sabem onde que o sorriso acaba. Gente. Ele fica assim, ó, naquela alegria, você vê na cara dele que ele... Sabe o menino quando É ganha sério. brinquedo novo? Ele fica numa satisfação. Eu sofri muito no começo. vai Porque pescar eu não comigo, aceitava. Aí Fica depois eu... visível a sua alegria, Jana. É Não, o interessante Juliano, ver a satisfação. ele acorda 5 horas, né? Ele fica até quase meia-noite e meia, uma hora arrumando atrás Fica dele ansioso, lá. cara. Vou pescar amanhã. E 5 Mas horas da é manhã tá visível que firme. você É gosta, porque ele né? gosta. E é É bacana. bacana. Qual que é a graça? Cara, assim? e uma Qual que é a terapia. graça? É ficar esperando peixe? Como é que Lembra é? da caixinha do Cara, nada? eu não Eu acho que a sei. caixinha do nada. Eu acho que é o processo. Por exemplo, assim, quando É o eu tô processo. com a cabeça muito cheia, né, com muita coisa. É muita coisa pra resolver, muita coisa tudo, né? Uhum. Então, 3 empresas, né, que eu tô administrando, né, digamos assim, né? E é que eu falei assim, A cara, pressão, né? a Eu minha acho que a pressão terapia de é ir lidar lá no com pessoas barco, direto, assim. mexer com as coisas, e eu troco uma linha, mexo isso aqui, organizo as minhas as iscas, que são muitas, enfim. E aí tudo é um processo mesmo, entendeu? Você vai pescar, você tem que limpar, você tem que fazer isso, né? Você quer ficar Aí bem virou apresentado, terapia. será que tá tudo no local? Né? Será que o sapatinho lá tá assim, tá limpo? No final das contas, o Enfim. preparo é muito mais interessante do que Do que a... a A peça emoção mesmo. de estrear a tralha nova, né? Justamente. Eu falo pro cara assim, ó, quando você vai jogar futebol lá no domingo, lá naquele campeonato,
Cara, é isso, entendeu? O cara vai lá, aquela então, adrenalina. você vai sujar a chuteira, mas você quer chegar com ela limpa lá, né? Então, Que legal, enfim. né? Então, Pessoal, assim, é o esporte, né? É muito satisfatório ouvir essa história de vocês. A gente tá indo aqui pra 1h30. 1h30? Você vê tanto que passa rápido. 1h30 de vídeo. E assim, isso Tem que foi. fazer a parte 2. Foram poucos vídeos que a gente conseguiu estender mais. Não que as outras entrevistas não tinham. Tem conteúdo demais. Cara, nem vi. Mas foi preciso avançar um pouco para que. Eu sei que vocês acreditam em São Simão. Você Sim, falou que você saiu e daqui muito. Certeza. sem expectativas e voltou. E eu, como um cidadão hoje aqui desse município, como um fomentador de conteúdo, de empreendedorismo, Jaqueline e eu precisava deixar chegar nesse ponto da eficiência solar para que outros investidores, outros moradores, outras pessoas que resolveram ir embora e ficou com aquela pontinha de acreditar aqui no município. Um empreendimento desse de energia solar para uma cidade igual São Simão, nossa, tinha que ser uma cidade maior. Não, gente, acredita. Já que ele deu, muito provável, né, que nós não vamos passar a vida toda aqui. Nós iremos. Mas o que a gente carrega, de tudo que a gente viveu aqui, é muito forte. E a nossa intenção é de fazer o que você falou agora há pouco. De deixar um legado. E que o nosso legado aqui seja um legado de valores, seja um legado de um casal que acreditou nas pessoas que moram aqui, de trazer à tona essas histórias, essas vivências, que eu sei que tem muita gente que acompanha aquilo. Vidas são salvas através disso. Eu creio também. E quando a gente não conta, quando a gente não repassa essa história aqui do que a gente vive, a gente não está cumprindo o nosso papel, primeiramente, conosco mesmo, com Deus e com a sociedade, com a nossa família, com nossos amigos, de passar isso. Então, eu fico muito satisfeito de ver essa história, ver essa vivência, ver que pessoas acreditaram da mesma forma que a gente acredita, porque não é fácil manter o podcast. Eu Às vezes imagino. não é só vir aqui e gravar. Eu É toda sei. uma energia, é um foco que a gente coloca nisso daqui. E a gente ficou muito satisfeito. E nossa. Quando vocês vêm, né? Os nossos entrevistados que vieram anteriormente, que eles chegam aqui com alegria, chegam aqui com aquele. É a própria palavra, com aquele tesão de compartilhar, de fazer, não, cara, tô com vergonha, mas eu vou. Isso é mágico. É bom. Então, assim, isso aqui é um muito momento bom. mágico e satisfatório para E nós. as pessoas sempre se sentem especiais. Eu fico muito feliz de ver assim que as pessoas falam assim, nossa, eu sou especial, eu tenho valor. É muito interessante. E eu queria só quebrar um paradigma aqui, que a gente ouviu falar assim, que só é convidado pessoas importantes. Eu não acredito nisso. Não. Eu acho que vocês convidam, vocês têm abertura para muita gente que realmente Muito que bom. faz a diferença. Eu acho que não é nem ser importante, não é nem questão de escala. É de fazer a diferença, de pessoas assim que realmente queiram. É o que As a gente pessoas estão estranhando porque, como é uma novidade na cidade, né, tem muita gente querendo participar e muita gente falando. Só que não dá tempo, não deu tempo de chamar todo mundo ainda. Sim, não, tem muita gente, Gente, né? eu tenho uma Muita lista lá gente. de espera de gente assim que ainda vai vir, que vocês não sabem o tamanho. Então eu vou ter entrevista até pro ano que vem. Olha sei que benção. E eu fico satisfeita com isso. Então, Sim. às vezes, ó, você não recebeu o convite, mas você vai receber, Ai, viu? que legal. E engraçado que a gente visualiza isso, né? Fala assim, nossa, tem certeza que o fulano vai ser chamado. Sim, tem a gente- certeza e a que gente já fulano. fica pensando assim, Aí, eu quero do uma nada história a gente de vê a fulano. pessoa aqui, sabe? É, Assim, muito legal. olha só. Então o que E tá nós faltando estamos agora aqui, é ó. isso. Porque assim, a gente tá fazendo 2 gravações por semana, entendeu? E 2 gravações por semana parece pouco, mas não é pouco. Muito sacrificante. Porque eu trabalho nessas 2 gravações a semana inteira. Porque você vai editando. Porque eu vou certeza. mexer, aí eu vou pôr um Quem trenzinho sabe, né? aqui, outra Futuramente, nós com uma equipe maior, estruturada com o apoio de nossos parceiros, igual a AMS está sendo parceiro nesse episódio de hoje, acreditando, investindo, são através Verdade. dessas ações que a gente vai conseguir melhorar e trazer cada vez mais conteúdos. E a gente já falou, né? Que E a gente quer se ser oferece. patrocinador. E nós queremos apoiar, nós queremos apoiar esse projeto de vocês. Ixi, entendeu? muito. Não é Muito para obrigada. aparecer marca, nem nada. Não, É é só pra para falar apoiar assim, mesmo. cara, quero Gratidão. apoiar. O que é isso? Nem entendeu? Não é porque a gente quer aparecer, não, mas é Eu quero saber sabe o que de tem nessa coração. sacola aí. Pega o que tem na sacola, Juliana. Então, essa sacola aqui, A hora que você pegou a sacola, você falou, o que é isso? Toda mulher é muito curiosa. aqui é uma lembrança muito boa. Ai, achei Eu legal me ele emociono. Essa aqui, ó. Você lembra, Starling? Nossa, mas...
Vocês guardou. Cara, deixa eu contar a história aqui rapidinho, só pra encerrar. Essa aqui foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Tem a data aqui, ó, 1/3/2003. Aí depois eu conheci o Starner, né? A gente teve um acompanhamento com ele, levou ele. Era dos jovens, né? Conheceu. E aí eu emprestei ela pra ele. Eu lembro, cara. Pega ela, Eu pega lembro ela. dessa Bíblia aqui, gente. E aí ele ficou muito tempo com ela. Depois que eu voltei de Uberlândia, você me Foi. entregou. Aham, Não foi depois que eu voltei de Uberlândia? foi. Então, assim, a gente se emociona muito, porque Deus, a gente coloca Deus acima de tudo na nossa vida, sabe? Tudo. Sem Ele, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus, entendeu? Tem relacionamento com Ele, sabe? É muito bom ser grato no simples, no muito, entendeu? É isso, sabe? A gente quer deixar isso. Cara, sempre acredite em você mesmo. O amor de Deus, né? O amor de Deus é que gera isso, a autoconfiança, né? Então ele te gera isso. Eu já pensei muitas vezes em desistir de um monte de coisa. E aí vem outras coisas na vida da gente, aí você fala, cara. Aí hoje mesmo eu me pergunto assim, falo assim, cara, já mexi com tanta coisa. Mais uma coisa que eu vou mexer, gera aquela insegurança. Falo, não, Viviane tá aqui, né? Gente, eu tenho mais É gostoso, muito quero bom. pegar esse aqui, ó. E a linguagem de jovens, né? Eu tenho mais Traz, gostoso. traz a gente. Essa pra- Bíblia, ela é aquela linguagem bem como é? clara. Sim, que tudo. Eu sempre tive um problema de interpretação e essa Bíblia ela é com uma linguagem bem assim, bem clara, né, pro jovem mesmo, né? Não sei assim explicar certinho, mas Ai, é tão bom pegar um negócio todo escrito, né? Cheio de lembranças. E Isso aí, aqui o é Comep. lembrança, gente. Pois é. Se soubesse É, mesmo tem que muitas isso aqui tem uma datas. história que carrega isso aqui. Não é? E assim, foi depois que eu voltei de Uberlândia que você devolveu, não foi? Foi, eu até lembro. Você me Olha, entregou você lá na pegou aqui, loja. Eu lembrei por causa disso daqui, ó. Mesmo? Cadê esse detalhe aqui, As ó? Eu memórias, lembrei olha. todinha assim, eu ficava Você preocupado. ficou muito tempo com ela, né, Star? Fiquei tempo demais. Muito tempo, uns 10 Nossa, anos isso aqui com foi ela. foi minha introdução à relação com Deus. Foi Foi isso aqui. mesmo. É. E Devia tipo tra- assim, eu não tava nem preocupado, porque na verdade na época que eu te entreguei, né, eu já tinha outras Bíblias que acabam Eu surgindo. lembro. E aí, eu voltei de Uberlândia e estava falando assim, eu quero te devolver a primeira Bíblia que você me emprestou. Eu falei, como assim? nem lembrava, né, meu bem? Ela tá aí, a primeira, depois a data, 2003, sei lá. Só aqui, ó. Toda apagadinha, né, não tem nem Não, nome vou mostrar mais. aqui, ó. Muitas Cheio de memórias. anotações. Cheio de memória. Isso aqui é o que vale a gente passar pra frente. É verdade. É legal. Eu falei assim, Compartilhar eu falei, isso vou aqui. levar pro Star relembrar. Relembrar. Bacana. Quanto tempo passou, né, Star? Gratidão. Já? Muito tempo passou. E os princípios ficam, né? Acaba que a gente. É bom pra você lembrar o que você vive, né? É, Lembrar onde que a gente viveu o presente. com Verdade. certeza. Passar que naquela época lá, vocês não sabem tanta dificuldade que eu passava. É, né? E eu pensava assim, onde eu vou prosperar. Amém. Start. Por isso que a gente chamava você de Vai Start. terminar chorando. Ai, Start. mas Deus tem Então, muito assim, mais a pra gente tem fazer muito ainda, carinho, Start, sabe, sabe? Start? A gente tem muito carinho por você. Acho que é por isso que é essa alegria nossa de ver vocês assim crescer. E eu sei que vocês vão deslanchar muito, A gente muito torce mesmo. muito. E eu tenho certeza disso, sabe? Então, assim, e é alegria mesmo no meu coração. Tanto que quando o Jean falou assim, vamos no podcast, a gente morrendo de vergonha, mas a gente queria muito vir, porque Com a certeza. gente quer participar um pouquinho do sucesso que vocês Nossa! E eu tô muito Desejam feliz mais de de vocês tudo. terem aceitado. Eu fico satisfeita mesmo, de verdade. Porque significa que vocês confiam no nosso trabalho. Demais. Isso é uma maneira de demonstrar confiança. E amor também. É muito São bom. referências pra nós, né? São referências. É, a gente, como diz o Dente, a gente não teve muitas oportunidades de se encontrar, bater papo, mas a gente ama muito vocês aí, assim, sabe? Vocês amamos vocês, né? Vocês É. não sabem disso. Hoje ficou perceptível o vínculo, tá? Eu só. É vou falando, verdade. não foi nada combinado. Gente. É verdade. Não foi combinado. E a gente nunca realmente sentou desse jeito pra conversar. Não, Não. a gente precisava pedir na academia. Mas a gente vai se encontrar mais vezes. Vai sim. Pessoal, deixa uma meta. Tem muito conteúdo ainda pra gente falar. Vamos fazer a Não parte chegou dois nem depois. perto da metade. Nossa, O tempo não. voa, não chegou nem perto da metade. Então já foi combinado, tá? Ó, esse dia pra trás alguém falou assim: o que vocês vão fazer a hora que acabar os convidados? Eu Parte falei, 2. Parte Parte 2. 2. Primeiro, para chegar em todo mundo tem que ser entrevistado aqui, demora. Nossa. E mesmo assim, quando chegar nesse momento, os que já vieram tem muito mais ainda É, pra muito trás. mais É. bagagem. Vai ser a pra- parte 2, parte 3 e assim vai. Deixa Muito pra bom. gente uma mensagem.
Assim, o que eu falo é nunca desista dos seus sonhos e sempre acredite em você, sabe? Eu tenho isso comigo, assim, sabe? Então, né, pedir a Deus sempre a pessoa certa, né? O pessoal hoje, eles tentam deturpar a questão do casamento, né? Já que ele falou, não são só flores, né? Tem os espinhos também, mas assim, cara, é importante. Importante você ter um relacionamento, né, saudável, esse respeito, né? As diferenças sempre vão existir, né? Sempre vão existir, seja 17, seja 30, seja 40 anos, entendeu? Mas é uma pessoa forte do seu lado, a Viviane, nossa, fico com Deus, sou muito grato a Deus por ela. Não desista, nunca. Amém. Fala você Viviane? também, Vivi. Eu falei tanto, né? Mas a verdade é o seguinte, eu ia falar de tanta coisa, de você não desistir dos seus sonhos, meu marido já falou, mas o principal, tenha um Deus na sua vida, assim, ele é tudo, né? E hoje, assim, eu falo que Jesus, ele é tudo na minha vida, né? E é por ele, né? Para ele, né? E dele são todas as coisas. É isso. Gratidão. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final. Tenho certeza que essa entrevista aqui ficou para a história, foi uma entrevista maravilhosa. E eu espero que vocês tenham gostado também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Verdade. Sintam-se convidados a voltar. Ai, que A bom. gente vai combinar Obrigado. uma outra entrevista, Muito bom. tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu quero deixar um agradecimento especial também para os nossos patrocinadores. Apareceram alguns aqui em cima, né? E o oferecimento desse episódio hoje foi para a MS, que patrocinou, viabilizou esse programa de hoje. Gratidão. O Adriel até perguntou assim, gente, eu quero alguém de empreendedorismo. E eu falei assim, esses dois aqui. Empreendedorismo, assim, de forma não proposital, né, gente? Você que acompanhou todo esse podcast de hoje, viu que ele foi acontecendo desde ali de infância até chegar a um ponto de estar no empreendimento do tamanho que é hoje, e que eu digo de passagem que não tem nem limite para crescer, tá? Amém. Não tem nem limite de crescer. Se depender do amor que é colocado por esse casal, que eu sei que chega muito mais longe. Então, a vocês que nos apoiam, eu agradeço muito. Não esqueça de compartilhar, deixar sua curtida, comentar, tá? Você não sabe o quanto a gente fica feliz quando você comenta. Demais. Gratidão. Tchau, Um abraço. tchau.